Eu acho que esse é um dos episódios mais importantes da história recente do Matcast. Que realmente vai lidar com muitas coisas assim que a gente sabe que estão por vir, mas pouca gente está se preparando. Então, o dono de materiais de consumo tá há mais de 10 anos, mais de 20 anos, que tá passando de pai pra filho, pá. Ele paga os impostos tudo certinho. Só que o que tá acontecendo? A sensação dele é que não tá sobrando mais dinheiro. Se o dono de materiais de construção, o empresário, ele não perceber que o meu entorno muda, o jeito de fazer negócios, o jeito de governar, ele vai ser engolido por esse processo. Vai sintetizar bem na questão de mudança de mentalidade. Então, a reforma tributária vai nos exigir isso. Ela vai trazer mais profissionalismo, como eu já falei anteriormente, e isso vai tornar o mercado cada vez mais difícil para todo mundo. É isso aí, dono e dona de loja de materiais de construção. Estamos de volta com mais um episódio deste que é o podcast que quer te ajudar a se desenvolver como um empresário ou melhorar a gestão da sua loja de materiais de construção, o Matcast. E para começar, já é de praxe, né? Deixa o seu like aqui, curte esse vídeo, compartilha a cidade de onde você está falando, a gente quer entender o alcance desse podcast para também entender como a gente pode ajudar melhor os donos de materiais de construção desse Brasil. Então, já fica ligado porque o assunto de hoje é um assunto bastante polêmico, mas eu tenho certeza que você quer saber. Eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre a reforma tributária e o impacto disso na sua loja de materiais de construção. E para essa conversa eu tô sempre muito bem acompanhado. Tô com ele aqui, Elienay Rabelo. Eu sempre falo a ficha do Elienay, mas dessa vez não vou nem falar que você já conhece, né? Dono de material de construção, mais de 20 anos de experiência na loja, fatura 2,5 milhões no Mercado Livre, mas você já conhece, né? Tudo certo com você, Elienay? Eu tô muito feliz, como sempre. O Matcast ele vem pra revigorar a gente, né? Recarregar com as energias. certeza. É maravilhoso. Tô muito feliz. Para nós é um bálsamo no meio da semana o Matcast, né, cara? Semana corrida, pá. Vai ter podcast, show de bola, Que massa. É bom, é bom demais. Muito bom. E como eu falei pra vocês, o assunto de hoje promete bastante, um assunto que rende muito. E eu tenho certeza que os donos de materiais de construção vão querer ficar ligados até o final. E aí a gente sempre tem aquele acordo, né? Assuntos pertinentes para o dono de materiais de construção e pessoas que venham a agregar cada vez mais para você, trazendo conhecimento aí, pessoas gabaritadas. Então, hoje ele que já é reincidente, é a segunda reincidência no Matcast, né? E vai ter mais, Thiago. Vai ter mais, com certeza, porque a área dele, a área de atuação dele realmente é bastante importante para os donos de materiais de construção. Eu tô falando dele que tem 12 anos de experiência com várias especializações na área tributária, MBA em controladoria e finanças. Ele é diretor estratégico na Conta à Vista, atuando principalmente na confecção de cada planejamento tributário e atualmente foca em estratégias para desafios tributários e oportunidades de negócios para seus clientes, tal qual o que vamos falar hoje, a reforma tributária. E dessa vez não colocou, né? Mas na vez que ele veio, ele era recém-casado. Agora já é um senhor, já pai de família já. Tudo certo com você, Vinícius Carvalho? Como é que você tá? Muito bem, cara, muito bem. Feliz demais de estar aqui de novo, né? Segunda vez. Um projeto muito legal. Agora quase completando, né? Aniversário de casamento. Ó, viu? Aí, ó, que isso? Um homem de família é outra coisa, casamento né? muda o homem, né? Muda. Mas que legal, cara. Fico feliz demais e espero contribuir, né? Vai. Espero contribuir. A gente nem fala do Vinícius para nossos alunos. Nossa. Né? Nem fala sobre ele, mas tudo bem, né? Então, ó, cara, eu acho que a maioria dos nossos alunos já te conhece. Já sabe quem é o Vinícius, nosso contador. A gente fala muito de tudo que a gente vem falar. Que bom, né? cara, que bom. Isso é bom. Com certeza. E pra ajudar nessa conversa, Cara, eu acho que é a primeira vez que a gente tá com 4 pessoas, né? tirando o primeiro episódio, que foi com o Eliab e com o Eliezer. Exato, show de bola. a primeira vez que estamos aí com 4 compondo essa mesa. Coisa linda. Porque realmente o assunto precisa, o assunto pede, né? É. Então, hoje nós temos ele. Olha a ficha do cara. São. Deixa eu puxar aqui, ó. Tem que ler. Tem que ler, porque advogado com mais de 10 anos de atuação, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBET, ex-conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Florianópolis, ex-membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, criou o projeto Próxima Geração, onde ajuda famílias no processo de sucessão familiar e empresarial, isso é muito importante, evitando o surgimento de conflitos e preservando o patrimônio familiar. É casado e pai de 3 meninas, tendo a mais nova nascido há 1 semana, é isso mesmo, Uma Felipe? semana? Uma semana. Como você tá, Felipe Zaleski? Tudo bem, Thiago? Bom dia, Elienay. Bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui. Exatamente, há 1 semana atrás estava na maternidade. Que doideira, O que você tá fazendo aqui, mano? Não, mas exatamente, Elienay, é uma reflexão que eu estava fazendo, inclusive, que a terceira filha, quando nasce, já é uma experiência bem mais tranquila. Porque você já sabe o que esperar, entendeu? Acostumado, né, cara? Já passou por isso 2 vezes e o ser humano, ele gosta de previsibilidade, né? Então, o medo que a gente tem é do desconhecido. Então, como você já passou pela experiência da paternidade, desses primeiros dias, o recém-nascido 2 vezes, a terceira, você já sabendo o que esperar, é bem mais tranquilo, a gente consegue levar tudo numa boa. E, inclusive, é uma reflexão que eu faço até pro tema de hoje, da reforma tributária, porque ela assusta muito porque as pessoas não conhecem. Então, tudo que é novo, tudo que vai trazer mudança,
mudança acaba trazendo essa insegurança para a gente, né, Vinícius? Inclusive como profissionais, mas principalmente para o consumidor final, para os donos de empresas, de pequenos negócios, que às vezes se sentem até desamparados porque não tem uma estrutura tão grande para lidar com essas mudanças. Mas eu entendo que toda mudança deve vir para melhor, né? Então, assim como uma filha nova, né? Um novo filho no casamento, na família, acaba trazendo grandes alegrias e grandes desafios e alegrias, né? Eu acredito que a reforma tributária também vai ser positiva aí para o Brasil. Que e para isso? O cara já começou. Olha como é que ele chegou no podcast, irmão. Já chegou mandando essa. É? E assim, ó, o cara já não é mais nem um marinheiro de primeira viagem, é um almirante já, né, cara? 3 filhos, olha, cara. Eu vou lembrar disso no terceiro filho. Vai lembrar. Boa, Vinícius. Gente, e assim, ó, até antes de já passar a bola pra vocês, eu quero saber do Elenay. Elenay, Vai. por que esse assunto hoje e por que o Vinícius e o Felipe nessa conversa? Cara, porque o assunto é um assunto que é polêmico, é um assunto que tem dois tipos de dono de materiais de construção. Tem um dono de materiais de construção que já está entendendo e já está com medo, como o Felipe falou. É um assunto que precisa ser mais falado. Só que tem muito dono de materiais de construção que nem se ligou ainda, nem se tocou. Então, tipo assim, como eu acho que a nossa missão aqui, Thiago, é trazer conteúdo relevante, gratuito, onde as pessoas vêm... Eu acho que o que mais a gente está fazendo aqui é trazer consciência para o dono de materiais de construção. Eu acho isso desde o primeiro episódio. Consciência de que existe um caminho melhor, consciência que dá para você vender melhor, consciência que dá para você faturar melhor, ter mais lucro, ter mais gestão. Cara, e a gente entrega muito conteúdo aqui. E, cara, como é um assunto que a gente já vem abordando com o Vinícius já há algum tempo, e ele vai impactar, já está impactando, assim, de uma forma gigantesca no nosso negócio, poxa, se a gente está realmente focado em entregar o melhor para o dono de materiais de construção, por que não compartilhar isso com eles, nesse assunto? Né? Por que eu vou deixar para compartilhar quando estourar uma reforma tributária? Aí o cara talvez não vai saber o que fazer. Então, gente, dono de materiais de construção, esse assunto que a gente vai fazer aqui, a gente vai te ajudar a fazer uma antecipação para lá na frente você não tiver dor, não ter dor. Né? Então, eu acho que isso vai muito além. Isso é o nosso propósito de estar aqui do Matcast. Né? É um assunto gigantesco. E por que os dois? Vinícius, porque já é nosso parceiro há muito tempo. Né? Então, a gente sempre fala que ele é peça fundamental no nosso planejamento estratégico. Ele está junto com a gente em todo momento. Então, a nossa ida para o e-commerce, a nossa ida para a importação, a nossa ida lá na loja física mesmo, todas as mudanças que a gente fazia, o Vinícius estava presente. Então, não tem como um assunto desse, o Vinícius não está presente. Né? E a gente está conhecendo, a gente conheceu, né, eu conheci o Felipe num momento ruim da nossa empresa, de um BO que deu ali, né? O Vinícius que indicou. Só que a forma dele tratar ali foi muito legal. As experiências que eu tive com advogados foram horríveis. E a forma que ele tratou, e já vindo do Vinícius, é a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai fechar várias parcerias com o Felipe. Né? Então, tipo assim, por isso, cara, né? Eu nunca fecho nenhum contrato, eu nunca fecho nada para 2 meses, eu fecho para parceria. E eu vejo o Vinícius, eu vejo o Felipe, todo mundo que vem aqui eu vejo como parceiro. E tudo isso para agregar na minha loja de materiais de construção e na loja de materiais de construção que está ouvindo a gente. Fechou? Show de bola, mais do que explicado, acho que fica bem claro para todo mundo, né? E assim, ó, sem querer parecer muito comercial, sem querer vender o episódio ou nada parecido, mas eu acho que esse é um dos episódios mais importantes da história recente do Matcast. Com certeza, sem sombra de Porque dúvida. realmente vai lidar com muitas coisas assim que a gente sabe que estão por vir, mas pouca gente está se preparando. Então é importante todo mundo ficar de olhos bem abertos aí e já começar essa conversa já falando com você, Vinícius. Para quem tá sentado no sofá, caiu de paraquedas na conversa ou, enfim, tá lá somente navegando nesses mares sem um norte, o que é a reforma tributária? Cara, ela muda tudo. Além de propriamente a questão tributária, que vai mudar a cadeia, ela muda indiretamente a nossa política e a economia. Então, o jeito de fazer negócios, o jeito de governar, tudo absolutamente no entorno da empresa, esse macroambiente, a gente vai ter uma mudança que vai ser brutal. Já está sentindo em alguns estados. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem... qual a principal mudança, né, que ela traz? Primeiro é a simplificação, ou seja... Eu deixo de ter essas guerras fiscais, esses incentivos regionais que a gente tem, e tudo passa a ser unificado, regido por uma lei única. Cada estado pode ter ali, mudar um pouco a questão de alíquota para mais ou para menos, mas a base é a mesma. Mas o principal ponto é que o tributo passa a ficar no destino. Então, quero dizer, quando eu olho nisso no cenário político, econômico, o Estado começa a arrecadar o dinheiro não mais por ter uma grande empresa como BMW, a Van e tal, e sim onde eu tenho um polo de consumo.
Então, todas as medidas políticas que a gente vai ter daqui em diante, ela envolve isso. A gente está vivendo em Santa Catarina. Universidade gratuita, isso nunca teve na história. O Estado pagando faculdade para quem é catarinense. Casa Catarina, que vai lançar agora em maio. Para quem tem até 8 salários de renda familiar, o Estado dá 20 mil para te comprar o teu primeiro imóvel. Oh, que massa. Todo o trabalho que a gente está tendo em infra com relação às políticas estaduais, municipais, é o quê? Trazer gente. Nunca na história a gente teve tantos projetos como o PRODEC assinado, que é o governo desonerando o ICMS durante uma cadeia para te gerar emprego. Já estão pensando lá no futuro. Então, quero dizer, se a loja de materiais de construção, o dono de materiais de construção, o empresário, né, ele não perceber que o entorno dele está mudando, ele vai ser engolido por isso. Ai, Então, repete. se o dono de materiais de construção, o empresário, ele não perceber que o meu entorno muda, o jeito de fazer negócios, o jeito de governar, ele vai ser engolido por esse processo. E os grandes vão atropelar, porque daí a gente tem a simplificação que começa a ter a perda de eficiência com relação, no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, mas acho que isso a gente pode tratar um pouco mais pra frente. Exatamente. Mas só pegar esse gancho que você falou para adaptar no dia a dia, porque aqui a gente tem, né, caras que entendem muito, né? Mas a gente gosta sempre de botar no dia a dia do dono de materiais de construção para ele ver entender. Então essa tua frase, né, se ele não olhar para fora, né, vai ser muito difícil. Então, basicamente, se ele continuar, né, muitos donos de materiais de construção só ficar olhando, apagando incêndio, cuidando de venda, cuidando de desconto, né? No dia a dia dele ali, não fazendo uma gestão bem feita, não fazendo planejamento para o ano, não sabendo nem qual o lucro que ele quer para o ano, vai ser cada vez mais difícil. O cerco está se fechando, é isso? Está se fechando, exatamente, porque muda o jeito de calcular o imposto, o jeito que eu proporciono crédito para quem compra, entendeu? E o jeito como as coisas vão acontecer. Tipo, a gente para ter uma expectativa imobiliária muito grande em cima disso, porque os estados precisam trazer gente. Então, para trazer gente, eu preciso ter moradia. Moradia, eu vendo mais produtos e materiais de construção. Só que na reforma, o crédito ele é condicionado diante de algumas coisas. O pagamento do tributo. O Simples Nacional não proporciona o crédito total. Então, aquela loja que é do Simples, se ela vende para um condomínio, uma pequena empreiteira, alguma coisa, já vai ter um impacto muito grande no custo do empreiteiro. Então, tudo passa por uma revisão. O ponto é que se ele mantiver só com foco no desconto, como tu colocou essa situação, e não olhar para esse global, ele vai começar a ser engolido pelos processos que acontecem no entorno. Né? Então ele tem que se profissionalizar mais. Muito mais. Tipo assim, tem dono de materiais de construção que o cara passou. É normal, 95% dos donos de materiais de construção é loja familiar, né? Então a maioria passa de pai para filho, de avô para filho e lá vai, né? Ok. Só que a maioria, tipo, a loja, o jeito de gerir a loja é o jeito de 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente sabe disso, a gente tem dado disso. A gente conversa com o dono de materiais de construção toda semana e cada vez, eu acho que a gente observa isso, né, Thiago? Então, se a galera não começar a estudar, se puxar, tem uma boa contabilidade, tem um bom advogado, começar a ter parceiros externos que venham trazer, o negócio vai ser cada dia... Eu falo uma coisa para os meus irmãos que eu acho que é interessante. Se eu e os meus irmãos, a gente ficar só pensando no bairro onde a gente estava, tipo assim, só pensando em comércio local, sabe? Porque quando tu só pensa em comércio local, a gestão é local. Certo? E tu não pensa meio que fora, tu nem sai um pouquinho para ver como é que tá acontecendo o outro bairro, o outro município, o outro vai em feiras. Cara, tu vive num mundinho e só aquilo ali já era. O teu parâmetro é só o teu concorrente. E se o teu concorrente tá ali mais ou menos, teu parâmetro é esse. E depois que eu e meus irmãos, a gente começou a sair, começar a visitar fábrica, começar a visitar concorrente, começar a estudar mais sobre gestão, sobre tecnologia, a gente olhou assim, cara, tá tudo errado, mano. Estamos fazendo tudo errado. É mais ou menos isso? É isso mesmo, porque se tu olhar só o bairro, tu pega aquela fração, e nem a totalidade, uma pequena fração do que eu tenho de público naquilo ali. E o ponto é, esse público, com relação a todas as mudanças que vão ter com a reforma tributária, que ela indiretamente ela muda a política e a economia, vai causar impacto. Então, quero dizer, vamos pensar em oportunidades para uma loja de materiais de construção. Se eu sei que o Estado fica com tributo no destino e vai ter, consequentemente, investimentos para ter pessoas, para ter infra, para ter consumo no local, e isso vai ser vital. Para ter consumo, eu preciso de moradia. Moradia, eu preciso de produtos e materiais de construção. Então, se eu estiver bem alinhado com isso, eu consigo sair do meu bairro, expandir para o bairro do lado, para o outro, para a cidade, por que não?
para o estado, daqui a pouco para o nacional. Eu não preciso para sempre permanecer naquele tamanho pequeno. O que tu fala quando é destino? Explica pra eles ali, porque tem muita gente que ainda não entende isso aí, tá? É que hoje, na nossa atual legislação, o tributo ele fica na empresa onde ela está. Vamos dizer o seguinte: Dá um exemplo prático. hoje a BMW, ou a empresa de vocês que vende no mercado online, Certo. todo tributo que é arrecadado, independente para onde tu vende, qualquer estado, que vai lá no ICMS, ele fica para Santa Catarina. Certo. Ele fica aqui. Então, ou seja, é muito importante para os nossos governantes terem empresas assim que vendem bilhões por todo o Brasil, porque o imposto está ficando aqui na cadeia. Ok. Entendeu? Essa mudança, o imposto passa a ficar onde está sendo consumido. Vamos dizer, se 50% das vendas forem para o estado de São Paulo, para onde que foi a arrecadação? São Paulo. São Paulo. Ah, é porque é um grande polo. Exatamente. Então, o estado que não for um grande polo, ele vai ter menos arrecadação. Exatamente isso. Está tendo mudança. Tu vê, tem já falas do secretário da Fazenda do Rio de Janeiro e São Paulo que eles não estão preocupados com a reforma tributária. Porque são estados que estão... Consumo muito alto. Exatamente, consumo muito alto, logisticamente bem posicionados na região sudeste, então quer dizer, a entrada do Brasil é ali, e tem outros estados, como o Cleverson, nosso secretário da Fazenda, acho que foi na Facis, que ele falou que não tem mais... Santa Catarina. Santa Catarina. Que não tem mais sentido continuar investindo em incentivos como de importação, do e-commerce, sendo que é para vender para fora. Eu preciso trazer investimentos Pra para dentro. trazer aqui. Por isso que ele está fazendo tantos projetos como o Prodec para trazer indústrias para gerar emprego. Emprego gera renda. Isso é bom. Exatamente. Então, tipo assim, é bom a gente... Sim, porque claro. eu sempre vou tentar botar. Aqui o dono, tem dono de materiais de construção que ouve a gente do Brasil inteiro, tá? Santa Catarina, São Paulo... Cara, é o Brasil inteiro. Beleza? Então, tipo assim, a gente vai falar muito, vai dar medo? Vai. Mas tem muita oportunidade. É isso, né? Então, esse negócio de destino, eu acho que deu pra entender, né? Que não vai ficar mais e agora, por exemplo, no estado que tu vende. Isso mesmo. E vai ficar na onde chegar a tua mercadoria, mais ou menos assim. Exatamente. Vamos pensar assim, numa analogia, né? Pro político, não é mais a empresa que é importante. Somos É o nós, consumidor. pessoas, que somos O importantes. consumidor, agora. pessoa O física. consumidor. Então, e por isso que eu digo que vai ter uma mudança política indiretamente, é porque hoje os estados e os municípios, os prefeitos e governantes, né, acabam montando a proposta de planejamento, sempre tentando montar empresas para conseguir. As empresas se posicionam assim. Agora não, agora eu preciso ter uma boa educação, uma boa infra, eu preciso ter boas estradas, segurança, porque eu preciso ter gente que tenha condições de morar ali. E isso é o que a gente vai ver nos próximos 8 anos que a gente tem de reforma tributária ainda. Entendi. Entendeu? É bem desafiador. Claro que tem outras questões que vão bater no desafio, até o Felipe ele pode complementar muito melhor do que eu, que é com relação ela traz um outro problema, que também é uma oportunidade, que é ela tira as autonomias dos entes, dos estados, porque tudo acaba sendo englobado lá em cima. Então, quero dizer, Brasília passa a ter um comando de muita coisa, com o comitê gestor, como ele foi desenhado, né? A gente ainda tem... Aí o Felipe, a gente estava conversando um pouco antes ali, né? Tem muita coisa que a gente pode estar conversando hoje aqui com vocês e vai mudar, porque esse é o ano que vai ser escrito todas as leis. Mas já foi dado o canetaço. Já vamos dizer. foi, só que agora, tipo, vai definir qual é a alíquota, o que vai ter, como vai funcionar, quais são os estados que podem ter uma alíquota um pouco maior, um pouco menor em algumas coisas no IBS, por exemplo. Então não tem como voltar atrás. Vai ter a reforma tributária. Já é uma realidade. Já. Opa. Começa ano que vem. Ah, tá. Então é isso já que eu queria começa saber. ano que vem. Isso, Então- e talvez seja importante, Vinícius e Eliana e Thiago, a gente esclarecer que reforma tributária é uma expressão que até pode confundir, porque a gente vai ter várias reformas tributárias. Né? Na verdade, a gente está tendo uma agora, que é a do consumo, né? Que a gente chama. A gente vai substituir, só para quem está ouvindo e não tem tanta familiaridade com essas Isso. expressões, mas os tributos sobre o consumo são aqueles que você, pessoa física, não vai pagar um boleto. Não é igual o IPTU, que é um tributo sobre propriedade. Né? Não vai chegar um boleto lá, PIS/COFINS, para a pessoa física pagar. Então, são tributos que os contribuintes são as empresas. E até isso vai mudar um pouco com a reforma tributária, a gente pode falar depois. Mas o fato é que essa é uma das reformas que estão por vir. A gente vai ter também a reforma do imposto de renda, mas provavelmente a gente vai ter que marcar um outro podcast quando for aprovada essa reforma do imposto de renda. Ela é Então, tributária também? Tributária também. É Isso que que eu você digo. dividindo em fases, né? Então, assim, a reforma tributária que foi aprovada, na verdade foi aprovada já no final de 2023, na emenda constitucional, porque tudo que envolve tributação aqui no Brasil passa primeiro pela Constituição. Aí, ano passado, na verdade foi publicado agora em janeiro desse ano, a lei complementar que vai regular toda essa questão prática, né? Então, são mais de 500 artigos. Aí a pessoa pode perguntar, tá, mas a reforma não veio para simplificar?
Porque, na verdade, a gente está unificando, né, 5 tributos, que é o que não vai ter mais? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, são os 5 tributos. Não vai ter Eles mais. vão dar lugar ao IBS e a CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o IBS vai ser compartilhado, né, receita entre União, inclusive a fiscalização, a arrecadação, enfim, entre União, Estados e municípios, e a CBS é exclusiva da União. Então, como o Vinícius falou, vai ter uma concentração muito forte na Receita Federal, isso vai trazer impacto para a fiscalização, para cumprimento das obrigações acessórias, né? Então, essa primeira etapa da reforma tributária, que já foi aprovada, mas existe todo um período de transição, né? Como eu falei no início ali, né? Essas mudanças, elas não podem ser tão bruscas, né? O bebê não nasce com 10 anos de idade, nasce primeiro pequenininho, depois ele vai crescendo, tu tem a oportunidade de ir aprendendo como lidar com isso. Então, mais ou menos, nesse caso, a reforma tributária é isso, né? Vai começar a valer a partir do ano que vem, mas ainda de forma um pouco capenga, né? 2027 já vai ser um pouco mais para valer e vai até 2033, quando esses tributos todos que eu falei vão deixar de existir. Por exemplo, assim, você falou esses impostos que não vai existir mais. Então, por exemplo, o cara que é do lucro real, né? Ele paga PIS e COFINS, né? Ele paga o ICMS, né? E não vai ter mais isso aí. Vai vir um imposto só. Correto? Tudo, na verdade, são 2. Vai haver 2. É o IVA dual, né? Que tem o IBS e a CBS. Tudo isso eu tô perguntando porque a galera que tá ouvindo a gente, ela vai... Tá, peraí. Eu sou lucro real, pô. O que vai acontecer? Eu sou lucro presumido. A maioria dos donos de matemática no Brasil é simples ainda, né? Daí tem uma parceirinha que estão no lucro real. Presumido é poucos, cara. São pouquíssimos. Mas vamos lá. O lucro real é mais ou menos isso. Vai só substituir. De repente vai diminuir alguma quantidade de boletos para ser um boleto só ou 2 boletos. Mais ou menos isso? Exatamente. Muda também a sistemática, porque hoje a gente tem o tributo por dentro, que é aquela situação, na hora de fazer preço. Você faz o preço, já botando um preço para te pagar o ICMS. Certo. Agora ele passa a ser por fora. Fica mais fácil o cálculo. Como assim de por preço. fora? É semelhante como é o IPI. Tu compra um produto, R$100, e aí tem um IPI. Quer certo. dizer, tem lá, quem paga é a indústria, daí ele repassa pra ela gente. repassa. Como é a substituição tributária, que é o ICMS, que muitos estados têm ainda substituição tributária. Então, o maior impacto que a gente tem com relação à reforma, ela tá nessa situação. Eu entendi o por dentro e por fora. Já entendi porque, por exemplo, o ICMS é dentro. O cara tem que fazer precificação lá quando sai o cupom fiscal na loja lá. Tu paga o imposto exatamente. Sobre a venda ali, vamos dizer, né? Isso. E o IPI... ou a ST, a gente já faz o cálculo dele antes ali, na hora que... na nota de entrada, vamos dizer assim. Ele agrega o preço depois. Ele agrega o preço depois. Exatamente. É como o Felipe bem colocou. Hoje, essa primeira etapa, que já vem desde 2023 para cá, né? É justamente colocando que a reforma tributária está mudando os tributos do consumo. O que é tributos do consumo? É aquele tributo que quem paga é a empresa, mas ela repassa para o consumidor, bota no preço. Ponto. Então, quero dizer, quando toda reforma que a gente está falando de uma alíquota bem alta, para ter uma das maiores do mundo, na verdade, então o impacto ele é bem agressivo, vai acabar sendo suportada pelo consumidor, porque ele é um tributo do consumidor. Essa segunda etapa, que vai ter provavelmente esse ano, o Haddad já disse que é a proposta dele para esse ano, que é a reforma sobre renda, ela já é um tributo sobre o quanto eu ganho, lucro, efetivamente. Pessoa física, pessoa jurídica, aí não tem a interferência de como repassar para o consumidor, entendeu? Então... Até é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Isso vai impactar no preço do produto? Vai. O cara que tá vendendo na loja de materiais de construção dele ali e tal, pro consumidor final vai impactar, com certeza, vai aumentar, Cimento vai aumentar, o preço. então. Pode ser, vamos dizer assim, se a gente olhar depende muito do estado, se a gente olhar em analogia, tipo, direta, vamos comparar com Santa Catarina, que aí ele tá na substituição tributária, na alíquota 17, PIS e COFINS, a gente fica uma carga tributária de cimento ali de 26%, 27%. Hoje, se fosse olhar isso. Hoje. 26%, 27%. 26%, fora o IPI. Fora o IPI. A gente vai passar por uma alíquota ainda que vai ser regulamentado durante esse ano, mas está se falando em 28%. O que muda com relação à sistemática? Como o tributo ele passa a ser por fora, e não tenho mais essas questões que quem está no lucro real, uma dor que sente é aquela lá, pô, eu comprei do cara que tem um benefício, me deu 7 e eu vendo a 17. E aí a gente tem que suportar o ônus. Sim. Agora não tem mais isso. Agora eu compro a 29, por exemplo, ou 28, e eu pago 29, pago 28. Então, fica mais fácil. Teoricamente, em teoria, eu vou pagar sobre o que eu vou agregar de lucro naquele produto. Então, quer dizer, se eu tenho 10% de margem e a alíquota está em 28, eu tenho uma carga de 2,8. Se eu já botei 20, aí eu já fui para uma carga de 5,6. Então, o planejamento ele começa a ficar mais simples.
A simplificação, ela de fato ela aconteceu. Só que ela vai onerar muitas etapas da cadeia, porque além do IBS, CBS, também foi criado um imposto seletivo, né? Que Eita! Ele veio para substituir o IPI. Chamado conhecido como imposto do pecado também. Isso. Ele incide sobre produtos nocivos à saúde, muitas vezes Cigarro, saúde física, assim. psicológica, casa de aposta. Então, essa que é a ideia, é desestimular esse consumo. E ao mesmo tempo, faz sentido no uma imposto do arrecadação pecado. maior. Esse é o nome, esse é o critério, né? Vamos dizer, o apelido. título, o apelido. E é justamente porque se a gente olhar lá, acho que é a parte inicial da reforma que trata, o Felipe pode até complementar, mas é que os tributos eles têm que vir para simplificar, para ter justiça tributária, tem que fazer tem que ser progressivo e fazer bem ao meio ambiente. Então, tipo, todo tributo que venha a ser criado com relação a isso, ele vai ser muito pautado em cima disso. Por isso que eu digo que vai mudar o jeito de fazer negócio, a política, porque vamos pensar numa analogia, tipo, tô construindo um negócio que vai causar um bem para o meio ambiente, um bem para a sociedade, é um produto que não é nocivo à saúde humana. Teoricamente, eu posso pleitear um incentivo lá na frente, porque eu estou atendendo os requisitos para conseguir ter uma menor tributação. Entendeu? Porque a gente vive numa era, que é uma era, se eu não me engano, a gente está na área 4.0 da tecnologia, se eu não me engano, que a gente fala, mas é uma era que a todo momento a gente é carregado de novos produtos. A todo momento surge uma coisa nova. Uma IA, um produto novo, alguma coisa. E isso, constantemente, a gente tem que estar colocando na atualização nas legislações. Então, se os produtos novos que vierem a surgir no mercado começarem a seguir esses requisitos, a gente consegue pleitear esse tipo de incentivo. E o interessante é que o público-alvo aqui do nosso podcast, né, material de construção, é uma das áreas, não quero puxar o saco, né, da audiência, mas é uma das áreas mais importantes, na verdade, né? Porque se a gente for pensar, sem construção não existe sociedade, né? Então a gente está aqui no estúdio só porque em algum momento teve um fornecedor de material de construção que vendeu para o construtor e então assim, se for seguir É um essa mercado lógica, maravilhoso, né, meu? Vamos e combinar? se for seguir essa lógica da importância, da relevância, né, do setor da economia, o material de construção deveria até ser totalmente isento, né, de Pô, alguém ouve esse moço aqui, pelo amor de Deus. porque a gente tem um déficit habitacional, né? Então, no Brasil, muito grande. Então, como o Vinícius falou no início, né? A gente tem... O governo vai pensar mais nas pessoas. Então, é justo que ele estimule esse mercado para facilitar. Isso sempre aconteceu no Brasil, né? A gente sempre teve regime especial de tributação para as incorporadoras também. Sempre não, mas há um bom tempo. Então, mas isso na lógica da tributação sobre a renda, né? Como a gente falou. Então, sobre o imposto sobre o consumo, né? Também deveria existir. E até tem uma certa iniciativa nisso, né? Porque a gente tem os redutores de base de cálculo, mas a gente também não quer entrar muito na questão técnica aqui, até porque, como o Vinícius falou, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? A verdade é essa. Tem muita coisa que depende de regulamentação, que ainda não foi aprovada e que a gente só vai ter uma clareza maior a partir do final do ano que vem, provavelmente. Então... E agora, analisando, porque assim, o Enai até falou, grande parte do nosso público, e isso é indiscutível até, nas nossas pesquisas ali, mais de 60% do nosso público está no Simples Nacional. Como é que vai ser essa questão para eles? Porque hoje a gente vê assim, o cara tem medo de crescer. O cara tem medo, e aí o cara vai lá, abre outro CNPJ no Simples e começa aquela loucura toda, e 2, 3 CNPJ, e a gente fala com um monte de material de construção, a gente sabe como é que é. Para eles, como é que vai ser? Eles vão ter esse incentivo para crescer, ou eles vão querer continuar no Simples ou não? Um detalhe importante, Thiago, a gente fala com eles, a gente sabe como é que é, e eu já passei por isso. Exato, Já tive 3 CNPJ no Simples pra tentar já... essa vida obscura assim que... O Vinícius chegou a tremer agora. Isso. Mas não é no tempo do Vinícius, tá? Não. O Vinícius chegou pra organizar a casa, porque existe esse medo de crescer. Existe esse medo de, cara, meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, a gente tem que ser realidade. É a realidade de muito dono de materiais de construção. Né? O cara, tipo assim, às vezes não quer crescer porque vai pagar muito imposto. Mas é justamente por isso, porque como está pautado hoje que a gente não tem uma boa escola de negócios, quer dizer, a faculdade não prepara para ser empresário, a maioria dos empresários não fazem sequer faculdade, né? Então, tipo, nem administração, contabilidade, ele montou aquele negócio e não se preparou. Então, crescer de maneira desorganizada e não entendendo os caminhos que eu tenho na tributação vai onerar. Ponto. Isso. Então, tipo, aí é mais fácil ir pro 2, 3, 4, 5 CNPJs do Simples, né? Mas isso que tu comentou ali do que vai mudar para esses caras do Simples, ele muda, para mim, muita coisa, né? O Felipe pode complementar depois, mas é justamente porque, se eu passo falando comercialmente, né? Certo. Então,
Se as pessoas passam a ganhar foco na política, em economia, quer dizer que eu preciso ter moradia. Então vai ter incentivos, como a gente falou do Casa Catarina, que começa em maio agora aqui no estado, né? E então, quer dizer, vai ter um aumento de demanda nesses produtos. As concorrências, que são os grandes players, vão estar observando isso. Então, se eu não me posicionar, se eu não souber como está estrategicamente posicionado ali, eu vou acabar sendo engolido por esses players. Não, mas entendeu? o cara que a gente tá conversando aqui, talvez o estado dele não vai fazer muita coisa, ele tá só focado na loja física ali no bairro. O que Mas ele vai ter que fazer? Aí, nesse sentido, ele precisa aumentar a rede dele. Ele não posso mais ficar no bairro. Entendeu? Mas olha, como é que o cara vai aumentar a rede dele se o cara já tá passando aperto na loja Vai pequena? passar, acho que ele na tela de meu canhão de vendas. Ah! Tá, então vamos. É porque assim, ó, vocês dois sabem muito, né? E vocês trazem termo técnico. Eu já tô habituado com o que vocês falam. Mas a primeira vez que eu falei com o Vinícius, minha cabeça ficou assim, puta, o que é isso que ele tá falando, mano? Eu tô tentando traduzir, porque tem galera aqui que já tá entendendo, que já tá no nível mais avançado e que tá passando os perrengues assim, que já tá apertado. Mas tem uma galera que, tá, mas peraí. Eu não tenho como sair daqui. Já tá difícil eu ficar aqui. Tu entendeu? Então, nessa tua fala, o cara tem a loja dele ali, só que, cara, com a reforma tributária, o cara já tem que pensar, não dá pra só pensar pequeno. Não, porque assim, a reforma ela vem com uma oportunidade, porque ela tá te empurrando pra frente. Ela tá Pra crescer. te impulsionando pra crescer. Quem não Exatamente. cresce, tá indo pra trás. Exatamente. Se eu não cresço, eu não desenvolvo. Se eu não desenvolvo, eu quebro. Putz, Então, lá na frente a gente vai ter esse impacto lá. Porque, tipo, pô, vamos pensar num município pequeno, uma cidade do interior. Se o tributo fica no destino, eu preciso ter uma ampliação com relação àquela. Então, tipo, o PRODEC, se a gente olhar que eu tava não sendo redundante, mas acho que semana passada foi assinado 57 projetos. A maioria, aqui em Santa Catarina, a maioria é no interior. Para gerar 30 mil, 20 mil, 15 mil empregos, entendeu? Então, quero dizer... Você acha que é uma tendência nacional isso ou não? É obrigado a ser. Não tem como. Tipo, é por isso assim, os políticos não vai ser nessa Por isso que você tá falando que vai envolver os políticos junto. Não é só o comércio, não é só o varejo, não é só... Vai pegar a indústria, vai pegar varejo, vai pegar tudo? Tudo, exatamente. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? Não, é por isso que eu digo, a reforma tributária, indiretamente, ela tá fazendo uma reforma política e uma reforma na economia. Tá, vai mexer no Brasil inteiro. Vai mexer no Brasil inteiro. Eita. E aí, esse cara que é do simples, o que que impacta pra ele? Se eu Porque não quero vai ter mais continuar- simples. Vai continuar tendo. Só que aquele lá, tipo, ó, vamos pensar como o Felipe trouxe, que é do redutor. Nas construtoras vão ter um benefício. Pra Construtora reduzir, vai ter benefício fiscal? Vai ter benefício fiscal. Vai pagar Tá. menos tributos. Quer dizer, vai ter um Consultora, incentivo. então, vai ter incentivo. É mais do que se tem hoje, só que é menor do que vai ficar na alíquota básica. Só que, para ela garantir o crédito, ela precisa comprar de quem paga o tributo. Simples. Consultora Não vai grande. pagar. Não, qualquer construtora que esteja pagando a IBS e CBS. Entendi. Então, quero dizer, eu tenho uma construtora lá que eu não estou no Simples, que não poderia ser, já para um volume ali. Eu construí, fiz um empreendimento. Eu vou reduzir o que eu vou pagar de imposto e ainda vou poder usar os créditos. Mas o crédito de quem paga? Simples, não vai pagar. Só vai pagar se ele entrar num regime que se chama Simples Misto. Que ele paga o Simples e mais a IBS. Que aí é loucura. Entendeu? Tipo, falando em preço. Sim. Tu pagar a tua carga do Simples e ter que pagar mais os 28% ali do IBS, é muito melhor eu estar no real. Então, a reforma ela vai matar indiretamente muitas empresas no Simples, muitas empresas no presumido e vai conduzir para que muitos negócios fiquem no real. Caraca, vai fechar o cerco mesmo, não? Vai O Simples acertar. Nacional, eu vejo, como respondendo a pergunta do Thiago inicial, tem a notícia boa e a ruim. Para quem é dono de material de construção No e Simples. está no Simples. A boa é porque a alíquota tende a ficar a mesma. Então, pelo que foi aprovado até agora, tem pouquíssimas diferenças, praticamente a carga tributária não vai aumentar nada. A ruim, A gente pode falar esse número? Qual é a carga tributária de Simples hoje? É que hoje varia, vai Depende de 4 a 15%, entendeu? Beleza. Ali vamos botar assim, grosso. Aí quando tu passa o teto, tu paga o ICMS por fora, que é mais 17%. Que daí não vale a pena. Então, quero dizer, tipo, como ele falou, vai continuar a mesma na carga tributária. Beleza. isso. O lado ruim é porque pensem... Uma vez eu vi uma imagem de uma rodovia na China, uma mega rodovia, assim, devia ter 5 faixas para cada lado, mas em um determinado ponto dela tinha uma casinha de um senhorzinho lá, um chinês, provavelmente com seus 80 e poucos anos, que ele não quis vender aquela casa. Bah. Então a casa ficou no meio da rodovia novinha. E aí o que eles tiveram que fazer? Um contorno ali. Eu vejo que eu tô falando isso porque eu vejo que o Simples Nacional é meio como essa casinha. Nesse cenário novo de reforma tributária, ele
vai causar um empecilho, vai trazer transtorno. Porque o principal objetivo da reforma tributária é harmonizar melhor o sistema tributário do Brasil. Porque pensem que hoje a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, então a gente tem mais de 5 mil legislações do ISS, Imposto sobre Serviço. A reforma tributária, como eu falei, a gente tem a lei complementar que tem mais de 500 artigos, mas é uma lei só, né, que vale para o Brasil inteiro. Então, o Simples Nacional, ele está fora desse sistema harmonizado. Mas, claro, seria um custo político muito alto extinguir o Simples Nacional, porque ia ser uma gritaria geral e a reforma tributária não seria aprovada nunca. Então, foi mantido o Simples Nacional, mas as consequências para o impacto nessa cadeia, né, como o Vinícius falou, a gente tem ali a questão do crédito. O Simples Nacional não vai conceder crédito integral. Ele vai, no máximo, conceder um crédito ali sobre o IBS e o CBS que integram aquela alíquota maior. Quando a gente fala alíquota, é a porcentagem, né? Sim. É bom traduzir, tá? Isso. É ótimo. E aí o Brasil vai criando esses Frankensteins, né? Então já tem essa previsão na lei de um sistema híbrido, que a pessoa vai poder ter o Simples Nacional pagando só o imposto de renda, pessoa jurídica, e a CSLL, e deixando o IBS e CBS por fora para poder aproveitar um crédito maior. E além disso, você vai poder optar em 2 momentos no ano, né? Você pode ir em janeiro e em junho. Coisa que hoje é só anual, né? É só anual. Tá. Então, assim, eu vejo que com o passar do tempo, como o Vinícius falou, a tendência sempre vai ser o lucro real, principalmente para quem tem a margem pequena. E o Simples Nacional, ele vai acabar sendo, de alguma forma, desestimulado. E qual que é uma forma muito simples de fazer isso? É não atualizar o limite máximo, né? Então, a gente sabe que a inflação no Brasil é muito alta. Se você daqui a 10 anos continuar com o limite de hoje, ninguém mais vai conseguir. Vamos traduzir? Vamos traduzir tudo isso aí? Vamos tentar. Vamos lá. A gente trabalha com materiais de construção. Materiais de construção, ele é commodity. Beleza? Então, é produtos de necessidade. Basicamente, esses produtos a gente não tem tanta margem de lucro como outros negócios, tá? O material de construção, a margem de lucro ela já é baixa, comparado com outros negócios. Tem negócios que a margem é mais baixa ainda? Tem. Só que o mercado de materiais de construção não é o mercado tem a margem mais alta que tem, de varejo. Não é? Você concorda comigo com isso? Sim. Beleza. Aí eu passo isso porque eu passei eu passo por isso e agora a gente tá vendo os nossos alunos que estão passando por isso. Isso sem falar de vendas online, loja física. Beleza, maravilha. Então, a margem já é pequena, beleza? Então, tipo assim, mas tem gente que ele fica a vida inteira no Simples Nacional. Eu acho que, tipo assim, com a reforma o cara tem que começar pelo Simples, né? Até o cara não sabe muito. Só que o grande lance é que o cara fica no Simples. Fica no Simples. O Simples, eu acho que ele não foi desenvolvido o cara ficar 10, 15, 20 anos. Né? Eu vejo o Simples foi desenvolvido para o cara começar, estudar, expandir o negócio dele e depois galgar novos lugares. Só que hoje a realidade do Brasil é que a galera fica no Simples a vida inteira, né? Vai ser pior ainda ficar no Simples, não, pela essa situação, correto? Isso então, mesmo. tipo assim, você, dono de materiais de construção que já está no Simples, cara, beleza, tu vai arcar com as consequências de não se atualizar, de não querer crescer. É isso? Vai ser ruim comprar do Simples, entendeu? Vai ser ruim comprar do Simples. Comprar quem? O CPF ou... Não, quem tem uma consultora, por exemplo, vai privilegiar quem vai dar o maior crédito para ela. Tá. E o Simples não vai dar o crédito. E o consumidor final? Isso não muda muita coisa. Se for para uma coisa pequena, porque assim, ó, quem que naturalmente, dono de materiais de construção, que vai continuar no Simples? Aquela pequena loja que atende o consumidor, o cara tá fazendo uma pequena reforma e tal. Agora, tem muitas pessoas físicas, isso está acontecendo muito de gente procurando renda extra, construindo kitnets, construindo pequenos apartamentos, tudo que são pequenas obras. Isso, se eu passar de determinado limite no ano como pessoa física, eu passo a ser contribuinte também do CBS e da IBS. Mas se o cara não tiver um bom contador para ver isso... Aí começa a sair caro na ponta. Porque uma das outras coisas que muda com a reforma tributária é que para tentar diminuir o nível de inadimplência que a gente tem hoje, que é alto, ela traz uma situação que até foi controverso isso na justiça, né? Com relação a que tu só pode ter o crédito se tiver efetivamente o pagamento do tributo pelo teu fornecedor. E para conseguir controlar isso, eles prometeram que vão criar um modelo que se chama split de pagamento, que é como é a taxa de cartão. Quando tu vende hoje no cartão de crédito, tu vendia R$100, descontou R$2 de taxa, tu recebe 98 limpo. Vai ser igual descontando o tributo. Entendeu? Mas isso para quem? Já para todos que são contribuintes desses tributos. CPF também? CPF, se ele passar a ser contribuinte, sim. Porque na construção, especificamente, o cara que está construindo, eu não me lembro agora os limitadores, mas se ele passar de determinado limite,
lá, que ele pode fazer uma casa pequena e vender e tudo mais, mas se ele fizer mais do que isso, ele passa a ser contribuinte. Tá. Entendeu? Mas por que eu pergunto isso? Thiago, hoje eu tô... Não, porque o vamos. assunto rende aqui. Por que eu tô perguntando isso? Porque quando a gente tem uma loja de materiais de construção, a gente tem vários perfis de cliente. Nós temos os clientes que são as construtoras, mas não é a porcentagem maior da loja de materiais de construção. Para muitos é. Para muitos é, mas- para muitos não. Depende, isso varia, né? Por exemplo, tem dono de loja de materiais de construção. Se o cara tirar os clientes de construtora, a loja quebra. Tem clientes que já não. Aí depende do que você quer focar, dono de materiais de construção. Beleza. A gente vendia pouco pra consultora, se for parar pra analisar. Porque não era o que não era, Era o o nosso perfil, Thiago. A gente não queria. A gente Exato. não queria por uma série de motivos. Que eu não vou falar aqui, né? Não vale a pena. Até a gente pode falar isso, né? Mas eu acho que não é um Sim, assunto sim. agora. Tem aquela galera que é os prestadores de serviço, que é pedreiro, que é encanador, que é uma galera muito forte que compra no materiais de construção. Né? E tem a galera que é da reforma, que é a galera CPF mesmo, que é a galera, tipo assim, final de semana eu tô em casa, eu tenho que fazer uma reforminha, né? Eu tenho que comprar uma resistência de chuveiro, eu tenho que comprar um chuveiro. Tem esses 3 tipos de cliente ali, beleza? Pelo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito da consultora, né? Que daí, pelo que eu tô entendendo com a reforma, a consultora, ela vai, se é uma consultora que ela paga os impostos, que ela tem que receber crédito, a tendência dela é optar não pelos pequenos, e sim pelos grandes, pelo benefício fiscal, correto? Perfeito. Depende do que você chama de grande, né? Porque a gente pode ter uma loja de pequeno, médio porte no lucro real, por exemplo. Não, sim, mas Pelo sim, sim. enquadramento É, mas o como pequeno- ele se enxerga. O pequeno, né? o pequeno eu tô falando, vamos lá, pequeno simples nacional. Isso, O lucro real, na minha opinião, já é um nível acima, porque a maioria não é lucro real. tá certo. Quando a gente fala de lucro real, já é um faturamento de que por mês, depende. 500 mil reais? Isso, é porque Porque essa depende. régua pode mudar, esquece. É que assim, Ó, é que, beleza. é que Tem assim, isso ainda. tipo, no negócio, como tu trouxe lá muito, cara, o ramo de materiais de construção é um ramo que a margem é baixa. Certo. No simples eu pago sobre faturamento, então não interessa quanto que eu tenho de lucro. Dependendo de qual o meu produto na curva Isso é um A, perigo, né? Isso é um perigo. Dependendo do que tá na minha curva A, que é o produto que eu mais vendo e qual a margem que eu O tenho. cimento vai estar lá, o tijolo vai estar lá, o ferro vai estar lá. Se for Que não esses tem margem produtos- nenhuma. Se for esses produtos, a loja que já passa de 100 mil, 150 mil, já é interessante pensar em sair do simples. Entendeu? Olha só. Então, Pô, essa foi uma chave que daí agora a galera pirou aqui. não, mas é porque tem que calcular da seguinte forma. Às vezes, pô, eu tô numa alíquota reduzida no 100 mil, vou estar pagando ali 7, 8%, às vezes 10% sobre o meu faturamento. Beleza, vendi e paguei. Só que às vezes, se ele for olhar, tipo, para vender 150 mil, ele gastou 100 mil em produtos. No lucro real, hoje, esquece a reforma tributária, na atual lei, eu tenho a compensação de créditos e débitos, Sim. que ele é não cumulativo. Então, eu pagaria, teoricamente, sobre os 50 mil, que pode ser mais baixo do que pagar um percentual sobre os 150, entendeu? E a reforma tributária, ela vem conduzindo isso, porque eu vou ter alíquotas mais altas. Vamos pensar o seguinte, qual o impacto que se tem para o pequeno que é continuar no simples? Que é isso que tu falou, que... É vende sempre pra- tentando visar eles. Claro, a gente vai falar do lucro real também. Sim, sim, mas ó, é que assim, ó, pensa assim, ó. Ah, ele não tem perfil de construtora. Cliente Certo. dele. Beleza, não tem que preocupar. Prestador de serviço. Se Certo. for um prestador regular, ele precisa de créditos. A maioria não é. Então, também não precisa se preocupar. Pessoa física. Naturalmente, se for pequenas reformas, também não precisa se preocupar. Então, vai ter um impacto direto na minha venda com relação a isso? Não. O que muda é com relação a essas questões políticas e econômicas no meu entorno, porque vai surgir mais concorrência. E outro ponto. O meu fornecedor, a grande maioria, isso vocês podem dizer com muito mais propriedade, não estão no simples. Não. Então, eles vão sofrer o impacto. As fábricas, direto da Exatamente. fábrica. Então, não, as próprias distribuidoras. O preço vai mudar. Não, vamos lá. As próprias distribuidoras, a maioria dos donos de materiais de construção no Brasil não tem aquela tendência de comprar direto da fábrica, mano. Eles compram da distribuidora. Do atravessador. Cara, eu fico assim, ó. Mas tudo bem, isso aqui é um outro podcast. Uhum. Também vamos dar. Vai mudar porque pensa assim, ó, o cara tá pagando... Hoje, uma distribuidora que tá localizada lá no Espírito Santo, ela usa o Compete Espírito Santo, paga 1,1 de ICMS. Não vai existir mais isso. Ela vai entrar no 28, entendeu? Vai aumentar a carga 28 tributária. eu ganho, pago 28, beleza, vai pegar, mas vai aumentar. De novo, como o Felipe trouxe lá atrás, imposto sobre consumo. Então, é um imposto que eu coloco no meu, um tributo que eu coloco no meu preço. Quem que vai pagar essa conta? O dono da loja. Então, por Entendeu? esse dono de materiais de construção que não vende tanto para a consultora não vai impactar tanto para ele. O prestador de serviço que ele atende é um cara informal, que não pega nota fiscal, pá. E tem ali o consumidor final. Em tese, não vai mudar tanta coisa para ele, só que vai aumentar o custo dele. A margem dele vai cair margem e vai automaticamente ele precisa pensar se é a melhor opção ele tá no simples. A margem vai cair mais do que já está hoje. Exatamente.
A Queria- tendência é essa, porque a gente tá falando assim de impostos, dos Sim. tributos que vão ficar com uma carga tributária que, se eu não me engano, é a segunda ou terceira maior do mundo. E Que já é uma das maiores é do uma das mundo, né? maiores, mas vai ficar Mais ainda. Vai ficar mais evidente que é. mais evidente. Que hoje é tudo meio escondido, né? Paga um pouquinho aqui. Aqui eu vou mostrar. Sim, nós vai. somos o A gente país pegou que... essa bandeira, É, isso. beleza. E aí isso vai trazer um impacto muito grande na precificação. Então, quer dizer, o cara que tá focado em, pô, eu quero continuar como eu tô, quer dizer, eu já faço há 20 anos isso e quero continuar Isso, vamos bater exatamente nessa fazer tecla, isso. tá? A nossa tecla é essa. Aí, se eu fizer isso, tá mudando a minha política em volta. Então, vai ter incentivos para construção. Aquele player que estiver observando isso vai dizer, opa, tem uma chance de vender e chegar nesses caras. Então, aquela vendinha que ele tinha já não vai ter mais. Começa a perder cliente. O produto que ele vai comprar, teoricamente, vai ser repassado esse custo. Mais caro. Mais caro. Porque a gente está falando lá, por exemplo, ó, no imposto seletivo, né, que é para danos no meio ambiente. A extração de ferro vai ser pago um imposto seletivo. E quanto que o ferro representa na construção civil? Nossa, Nossa. não tem Entendeu? noção. Então, quero dizer, estou falando de, teoricamente, há de se ter um aumento no meu preço de custo. E aquele ponto daí, por que eu digo que o sistema está conduzindo para o lucro real? Justamente porque está reduzindo todas as margens e automaticamente o lucro real se torna um sistema mais justo. Só que o empresário tem que estar preparado e de cabeça aberta. O que o lucro Pra real? pensar. Tu paga imposto pelo teu lucro. Exato. Se tu não tem lucro, tu não paga tanto imposto. E se tu tem lucro e tu decide fazer um planejamento de reinvestimento, quer dizer, eu quero crescer, eu diminuo o quanto que eu vou pagar. Ah. Entendeu? Então Tem até muito uma dono de estratégia, materiais de construção que não pensa isso. Agora vamos passar a bola pro Felipe, que eu tô vendo que o Felipe tá aqui, ó, mordido pra complementar. É isso, Felipe? Não, exatamente. O que o Vinícius falou está perfeito. E tem um outro ponto que eu queria acrescentar antes ali, é que a gente está falando aqui de uma unificação das alíquotas, né? Então, é normal que os setores que pagam menos tributos hoje vão ter que pagar mais. Se a gente está falando em unificar, né? E os setores que pagam mais vão pagar menos. No caso da indústria, a tendência é que eles paguem menos. Então, para o dono de material de construção que compra direto com uma indústria, no caso, ele Opa. pode negociar, de repente, uma margem melhor. E isso também é um incentivo para ele estar no lucro real, por Olha. exemplo. É que, pegando um gancho do que o Felipe colocou, Cara, interessante isso aí. é assim, a substituição tributária, ela deixa de existir. E hoje, quase todos os estados, tirando Santa Tem- Catarina tem e mais ST. alguns outros, aqui em Santa Catarina, no cimento, né? Tem ST, então ela deixa de existir. Teoricamente, como o Felipe colocou, o preço há de reduzir. Só que essa situação, até o Felipe ele pode complementar, parece simples que vai unificar, só que a gente tem um outro problema, porque a decisão de quais são as áreas que vão ser incentivadas, as áreas que é o comitê gestor, efetivamente, que vai decidir a regra do jogo, né? Vai decidir como vai conduzir, é tudo lá em cima. E como foi desenhado, minha opinião, o Felipe pode complementar melhor, com muito mais propriedade, né? Foi desenhado para sempre prevalecer a opinião da União. Então, quer dizer, se daqui a pouco o Estado de Santa Catarina decidir lá dentro, fez uma união com São Paulo, Rio de Janeiro, que, pô, é uma área que precisa ter um olhar mais atento aqui. Vamos diminuir, tirar o imposto seletivo do ferro. Eu preciso, lá no comitê gestor, em questão de votação, levar isso e ter aprovação de maioria. Sendo que a maioria, 50% dos votos, já são da União. Então, a gente saiu de um sistema que ele é hoje dá autonomia para os estados, cada um determina as suas regras, claro que tem um CONFAS que vem regular quanto dá um benefício ou não, e passa tudo a ser redigido por lei complementar lá em cima em Brasília. Precisa ter aprovação de maioria em sempre, e a maioria, a gente está falando de 50% dos votos são da União, entendeu? Então é um desenho que a gente trouxe uma unificação, quase um federalismo, né? Então, a gente, E vai A ser decisão é do importante. Estado, é Da lá União. em cima, da União. basicamente na prática Vai vai ser ser isso. cada vez mais importante os setores, né, se unirem, porque ganhando força, né, a gente consegue pleitear isso mais forte lá. Então, o lobby vai ser muito forte para conseguir incluir o seu setor para desonerar a alíquota. O problema é que, assim, quando a gente acaba dando muito benefício, a alíquota geral vai ter que subir, porque, como eu falei, a conta tem que fechar. Então, assim, se todo mundo agora vai ter benefício, quem não tiver vai ter que pagar a conta dos outros, né? Então, assim, Que é o que tá complexo. acontecendo hoje, né? Tem Hoje acontece isso, que é a guerra fiscal. guerra na dos prática. estados, né? Fiscal. E aí o Felipe trouxe justamente isso, ó, é que deram um incentivo, por exemplo, para o agro, que foi uma bandeira, não entrando em questão política, né, mas foi uma bandeira para conseguir reduzir o preço da carne e tudo mais. Então, quer dizer, a carne caiu para zero.
a carne, efetivamente. E hoje ela está em 12, porque tem o ICMS ainda, então ela vai para 0. Teoricamente, vai diminuir o preço, só que quem teve que pagar essa conta? O projeto inicial era fechar numa alíquota de 26, a gente subiu para 28, 29. A conta vem para indiretamente os outros setores. Que aí eu tô falando aqui do público que está aqui no podcast, que é o dono do material de construção. Então, todo esse incentivo, tudo que se tem, que já foi pleiteado, que está lá, ela causa justamente, como o Felipe disse, o impacto no aumento no demais. Em todo o resto. Né? Entendeu? Só agora a gente tem, toda vez que a gente for falar de incentivo, que pode ser que tenha, como já foi colocado aqui, é tudo muito novo e vai ser redigido. Então, pode ser que daqui a 2, 3 anos identifique um incentivo, mas hoje a gente tem uma questão que ela é muito mais pontual, individual. O Estado de Santa Catarina pode decidir se tira da substituição, se não coloca, se dá um incentivo ou não, seguindo as regras do CONFAS. Agora não, é tudo de maneira conjunta. Aí pega assim, se dentro de uma casa, com uma família, eu não tenho filho, vocês sabem conciliar melhor com criança, pega lá, tu consegue fazer um alinhamento, às vezes uma briga de irmãos que tem ali alguma coisa? É difícil. Agora pega todos os estados, todos os municípios. Cada um querendo uma coisa. Cada um puxando pro seu lado, né? Pro seu lado. Como que a gente vai conseguir ter unidade com relação a isso? Vai ser difícil? Vai ser difícil. Tipo assim, na minha opinião, eu acho que não vai acabar a guerra fiscal. Tipo assim, se acabar, tu acha que não vai ter aquele jeitinho brasileiro? Eu acho que vai ter assim, ó, a maneira de fazer planejamento tributário, ela vai mudar. Certo. Entendeu? Tipo, por exemplo, as questões de holding, efetivamente, que muita gente tem, efetivamente, para benefício tributário, ela deixa de existir. Certo. Ainda tem alguns pequenos incentivos, mas vai aumentar muito a carga tributária. Mas ela ganha uma outra importância muito maior em proteção patrimonial, que agora está muito claro na lei o quanto o teu bem, o teu patrimônio pode ser protegido, entendeu? Então, as seguras, a gente ganha outras nuances. Só que o que muda é que não tem mais a situação como a gente já conversou várias vezes, tipo, pô, vamos pro Espírito Santo. Uhum. Tem um incentivo lá específico. Isso não vai existir mais. As empresas vão estar onde o consumidor está. Então, quer dizer, hoje tu tá focado em vender para onde? Tô focado em vender para o estado de São Paulo. Faz muito mais sentido eu ir para lá. Eu ir para lá. Ponto. Entendeu? Eu não vou mais procurar... E se o cara é loja física? O cara só vende pro bairro. De novo, vou bater na tecla. Vou bater essa tecla. Ele vai vender para aquele bairro ali. Se ele não pensar em expandir, ele depende do bairro crescer, que pode ser que cresça por conta dessa situação que a gente tá falando do consumo. E se crescer, há de trazer um olhar. A gente vive muito isso. Toda hora que um bairro cresce, aqui nos ingleses, por exemplo, bastou o bairro crescer um pouco, Rio Vermelho, abriu um Comprão, abriu um Forte Atacadista, abriu isso, abriu uma Casa da Água, abriu uma Cassol, que são empresas, grandes players, porque tem um volume, entendeu? Então, se o bairro dele crescer e ele continuar sozinho, beleza, ele vai surfar essa onda. Só que a tendência é que se cresce... Vem concorrência. Vem concorrência. Cara, dono de materiais de construção, você tá ouvindo a gente aqui. Se eu que já tô mais ou menos, né, entendendo, porque a gente já conversa isso há bom tempo, minha cabeça já tá explodindo. Imagina o cara que tá aqui pela primeira vez, tá vendo esses loucos que falam sobre reforma tributária de materiais de construção. A cabeça deles tá um balão agora. E na realidade é assim, tem que ser assim. Toda conversa que a gente tem com vocês, a cabeça fica assim. Se você é dono de materiais de construção, tá ouvindo esse podcast no carro, em casa, na hora que você tá dando entrada de nota aí, cara, faz o seguinte, tira um print do podcast aqui e posta lá nos stories. Marca a gente, marca Rabelo Elianai, que é o nosso Instagram ali, marca a gente e fala o que você tá achando disso aqui. Cara, eu tô com a cabeça explodindo, bota um emojizinho. Meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser da minha vida. Bota, porque isso é bom, porque até a gente vai saber, opa, eu posso te ajudar, vem aqui, vamos conversar. Né? Então, isso é muito importante pra nós, Thiago. Mas, cara, a gente já tá aqui, ainda tem mais alguns minutos, tô bem feliz por isso. Né? Hoje vai ser mais prolongado, só até avisar o pessoal, né? Hoje vai ser mais prolongado, pode ficar tranquilo. Porque o assunto, ele merece... Exato, essa atenção, né? Poderia ter 10 horas que a gente ia conseguir. Com certeza, só que assim, de novo... Falando de legislação tributária brasileira... Provavelmente a gente vai falar isso lá no final, mas até agora, na metade da conversa aqui que a gente tá tendo... Até pra mim, que sou dono de materiais de construção, isso que eu já tô um pouquinho, né? A gente tá um pouquinho mais avançado nisso, porque as vendas online obrigaram a gente a ser um pouco mais atencioso nisso. Isso que a gente pode melhorar muito. Mas não tem pra onde fugir, galera. Tipo, aquele dono de materiais de construção que não estuda, aquele cara que não tem gestão de pessoas, não tem gestão de estoque, não tem gestão de vendas, não tem gestão tributária, aquele cara que tem um contador, que é amigo dele, e que o cara só manda guia, e que o cara não conversa com ele sobre isso,
Não, a reforma tributária traz um paradoxo, que a gente pode dizer. Eu tô gostando das tuas analogias, hein? Caraca, mano. Cara culto. É bom, mano, tuas analogias. Dá pra paternidade. entender. Bom. A paternidade. A paternidade é coisa mais. Depois do Mas a gente terceiro refletir. filho, desbloqueia. Tem um Aí, terceiro, tipo, tem um segundo já. Não, o paradoxo da reforma tributária é que eu penso assim, ela veio para simplificar, então, para deixar as coisas mais transparentes, dar mais clareza, tornar tudo mais coeso, só que ao mesmo tempo ela vai exigir um profissionalismo maior. E isso pode ser contraditório, porque uma coisa simples, então eu faço sozinho. Mas na verdade não, porque ficou mais comparado com o que a gente tinha antes, né? Que a gente ainda tem, que é uma confusão de ICMS para cá e não sabe para qual estado recolhe. A gente não sabe, às vezes, nem se um serviço é tributado pelo ISS ou pelo ICMS, começando por aí, porque os dois podem incidir sobre o serviço. Aí depende do tipo. Então é uma Tem muita bagunça. brecha, né? A gente está desde 88 tentando entender algumas coisas que a gente não entende até agora. Mas então, assim, por esse lado, a reforma é positiva. Mas, por outro, ela vai exigir um controle maior, uma contabilidade maior. Como o Vinícius falou, a questão da proteção do patrimônio. Então, se você é um grupo econômico, claro, a maioria aqui são empresas do Simples, mas às vezes até essa situação de você abrir vários CPFs, a gente tem até Simples Nacional no nome do cachorro hoje em dia, se bobear. Então, a gente sabe que isso tudo vai ter que ter um rigor maior. Porque se você deixar brecha, se você acabar não cumprindo a legislação, isso também vai trazer consequências para... Sonegar vai ser cada dia pior. Vai ser cada dia mais difícil, né? É que justamente Tá fechando. esse parágrafo que o Felipe trouxe, ele fala o seguinte: outra empresa, outra pessoa só pode se responsabilizar pelo tributo que deixou de ser recolhido quando houver ato ilícito. E tu fazer Traduz pra nós aí, traduz aí. É que tu fazer 2, 3 CNPJ é ilícito. Certo. Tu sonegar é ilícito. Então, quando tu fizer isso, automaticamente a lei ela permite que tu venha responder de maneira direta sobre aqueles tributos na pessoa física, numa holding, qualquer outra coisa. Então, eu quero dizer, tu entrar na sonegação, tu entrar nisso de ter 2, 3 CNPJs, hoje a gente trabalha muito, o Felipe sabe muito melhor que eu, na judicialização acaba se estendendo. O nosso jurídico ele é muito lento, né? O judiciário ele é muito lento. Agora, com esse parágrafo, a tendência é que venha a ser mais rápido. Quero dizer, tipo, opa, identifiquei que tu sonegou. Já acionou lá direto para dentro da pessoa física. É para questão de tempo, tu já responder na tua pessoa física, teu CPF, sujar com relação àquelas dívidas, entendeu? E essa situação que, uma política que muitos empresários, donos de materiais de construção têm, não só no Simples, mas todos, a gente tem por hábito, às vezes, apertou o calo, apertou a conta, porque não tem um orçamento, não tem um preço. Qual é a primeira conta que eu deixo de pagar? Imposto. Esperando um refis, esperando alguma coisa, imposto. Com o split de pagamento, quer dizer, o imposto já vai ser retido, eu não tenho mais essa opção. Então, inevitavelmente, eu preciso começar a trabalhar com orçamento, preciso trabalhar com preço, com custos, Financeiro, olhar organizado. minha DRE agora, porque não tem mais. Pô, mas Hoje é um tem dono de material de empréstimo construção- fácil. Tem dono de material de construção nem sabe o que é DRE, cara. Mas aí é aquele ponto, hoje ele se financia deixando de pagar o imposto. Quer dizer, tipo, ele é um empréstimo que ele pegou com o governo. Ô Vinícius, mas aquele dono que é uma realidade que já foi a nossa, que paga tudo certinho, beleza? Tem muito dono de material de construção que vai se conectar com essa história. Aquele dono de material de construção que tá há mais de 10 anos, mais de 20 anos, que tá passando de pai para filho, pá. Ele paga os impostos tudo certinho, ele não deixa de pagar. Não deixa de pagar. Só que o que tá acontecendo? A sensação dele é que não tá sobrando mais dinheiro, cara. A sensação dele é que ele tá pagando tudo, só que não sobra nada no final do mês. A sensação dele é que o faturamento não cresce, tá estagnado ou tá decaindo e os custos estão aumentando cada vez mais. Ainda mais com os tributos desse jeito que vai aumentar. Ele tá numa sensação que ele tá assim, ó, cara, não sei o que eu vou fazer, eu tô apavorado, eu vou ter que fechar. Tu entendeu? Ele tem essa sensação. Tem muitos donos de material de construção que tem essa sensação. E agora com isso, o que ele vai fazer? Ele precisa, nesse momento, justamente olhar. A decisão sincera que ele tem que ter é: ou eu paro, porque eu assumo a condição que eu não vou conseguir provocar a mudança, né? Ou eu mudo. Porque justamente como tu colocou, se a gente pegar uma analogia dos últimos 10 anos, a gente vem com uma inflação que vem subindo, os custos vêm subindo, e a maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, a gente não consegue repassar para o consumidor. Não dá. Não dá, No dia a não dia dá. não dá, não tem como. E aí automaticamente vai atropelando. Aí eu tenho um ciclo financeiro ruim, eu tenho custos altos, eu não consigo ter preço, eu não consigo ter margem, e automaticamente vai dando essa sensação que eu fico escravo do negócio e faltando dinheiro.
Quer dizer, trabalho, não vejo a conta lá no fim sobrar para mim. Se eu não pegar, aproveitar esse momento da reforma que a gente está falando, vai mudar a política, vai mudar a economia, vai gerar uma série de oportunidades. O meu canhão de vendas aqui, por exemplo, é uma oportunidade de um incentivo que já tem data final. Quer dizer, tá aqui. Surfar a onda. Exatamente. Por que eu não aproveito para surfar essa onda agora? E ganhar dinheiro. E ganhar fazer dinheiro. caixa. Eu vou diminuir minha carga tributária, vou fazer lucro, vou aumentar vendas. Aumentando vendas, eu também consigo diminuir meu preço de custo na minha loja física. E automaticamente começa Não a fazer... contratando 20 funcionários que não precisa. Exatamente. Vocês podem dizer com muito mais propriedade. Tu tem muito maior qualidade de vida do que tu ficar tentando crescer naquele teu bairro, entendeu? Então, esse momento que a gente está vivendo agora é o momento que o empresário, dono de materiais de construção que está nos ouvindo, precisa pensar em, tipo, cara, ou eu mudo ou mais vale eu encerrar. O que eu quero da minha O que vida? eu quero da minha vida? E existe um tripé muito forte que toda empresa deveria começar a olhar melhor, que é justamente, não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado aqui, mas é o jurídico, contábil e a gestão. Então, esses três precisam sempre estar E tecnologia. juntos, tá? Bota 4 então. Junto com a gestão, talvez, mas pode ser isso, porque hoje em dia, né, o mundo cada vez mais tecnológico, não tem como, inteligência artificial não tem como ficar fora. Mas a gente precisa olhar para dentro da estrutura da empresa. Gente, isso aqui é um MBA, velho. E ver, Até desculpa a palavra aqui, mas... e ver o que a gente pode, quais são os instrumentos que estão ao nosso dispor, né? Porque o Estado ele é muito bom em cobrar. Então, ele vai dar um jeito de cobrar. Então, a gente não tinha antigamente protesto de CDA, de certidão de ativo, isso quebrou muita gente. Porque tinha gente, como o Vinícius falou, deixa de pagar o imposto e joga para frente. Mas a partir do momento que o Estado começou a protestar, já travou o crédito do cara. Então, ele já não tem mais tanto tempo assim. Depois, a gente teve, enfim, o SPED fiscal, por exemplo, né? Que surgiu também com a forma de fechar o cerco total em tributação. Então, hoje, uma analogia que eu vi uma palestra lá, antigamente a gente tem um auditor fiscal na nossa cabeça o tempo todo, que tá ali. A gente não consegue mais sonegar, porque nota fiscal eletrônica e tudo mais. Antigamente tinha nota calçada, né? Sim. O dono de material de construção, que talvez já pegou essa época quando era criança, vendo com o pai, sabia que era comum. Bota ali um calço embaixo da nota fiscal para dar uma via pro cliente e outra pro fisco com um valor diferente. Então, assim, esse tipo de manobra não funciona mais. Mas a gente ainda tem instrumentos que estão a nosso favor e a gente não usa. Então, por exemplo... eu acho que tem muito desconhecimento aí, né? Tem muito desconhecimento do que a gente pode usar ao nosso favor. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, a questão dos funcionários. Por que eu posso avaliar a questão da terceirização? Porque aí, nesse nova sistemática, a terceirização da minha folha de pagamentos pode me gerar crédito fiscal. Então, eu posso usar isso a meu favor. Só Aumenta que a minha isso margem. no lucro real, né? O lucro real. Isso. Mas como a gente falou, o Simples Nacional é aquela casinha que está incomodando. Uma hora o Estado vai passar e vai derrubar aquela casa. Eu acho que o Simples Nacional tem que ser visto como uma fase de crescimento da empresa. De crescimento e com a ciência de que... Data de início e data de que ele, em algum momento, a minha visão, ele vai acabar. Porque ele tem uma certa incompatibilidade com esse... Eles estão dando um jeito de enquadrar, de deixar o Simples Nacional ali, porque, como eu falei, afetaria demais. Você não iria passar a reforma tributária se tirar o Simples Nacional. Mas ele tem uma incompatibilidade com o novo sistema que está vindo aí. Então, ele tem no ponto da cadeia ali um player que não vai gerar esse crédito, vai acabar trazendo uma série de transtornos que, com o passar do tempo, eu acho que vai deixar de existir. Então, se eu fosse dono de material de construção... Opa, vamos lá. No Simples Nacional, eu já começaria a abrir a minha cabeça e pensar o que eu preciso fazer para sair daqui, para poder crescer. Porque Tem que buscar novos parceiros. Com a reforma tributária, isso em algum momento vai ser inevitável. O Vinícius pode discordar se quiser. Mas Sobre essa questão do Simples, a gente tem vários, e não são poucos, né, alunos que estão no setor de ferragista, por exemplo. Ferragens. Ferragem, ele não aumenta tanto volume, assim, não vende assim, tipo, 500, 600 mil por mês ou algo que justifique hoje estar no lucro real. Porque o ticket médio é baixo. O ticket médio é mais baixo porque o produto tem uma lucratividade boa e tal. O ticket médio é mais ou menos R$100. Cada Exato. venda 80, às vezes 50. Não, acho que até menos. Até menos. Então, para esses caras que hoje estão confortáveis, têm até uma lucratividade boa, estão usufruindo do Simples, para ele a tendência atende local, tudo, mas para eles a tendência para eles mirar um crescimento ou alguma coisa assim, eles vão precisar se mexer e sair do Simples. Vão. É que assim, ó, é aquele ponto. Como a gente tem um mau preparo
para ser empresário, a gente acaba... Inclusive, a gente tem gravação de podcast, a gente tem episódio de podcast falando sobre isso. Exato. Episódio número 2. Número 2. Número 2. O porquê que você tem uma loja de materiais de construção. Por que você abre uma loja de materiais de construção? E a gente tem sobre isso. Sim. Pra preparar, porque realmente ninguém se prepara pra ser dono de materiais de construção. Normalmente a gente é pego, tipo, uma necessidade, quer dizer, pô, eu preciso sustentar uma família, ou uma questão que eu acabei herdando do meu pai. Então, acaba sempre, a gente não escolhe estar ali, a gente acaba estando por ali. Ninguém acha que a maioria dos donos de materiais de construção diz, ó, eu decidi ser isso. Tipo, foi acontecendo. E Quer um exemplo disso? Só vou te cortar, mas o assunto que tu vai falar não perde, tá? Tá. Quanto tempo você estudou pra ser contador? Foram 4 anos de faculdade. 4 anos pra E exercer. aí, fora as pós, né? Então vamos, soma tudo aí, pra ser um contador. São uns 10 anos. 10 anos. E você, pra ser advogado, quanto tempo você estudou? A formação 5 anos, mais 2 de pós-graduação, mas assim, 90% é a prática. Então, Tudo bem, mas você estudou pra começar a exercer de uma forma legal. Isso. Quantos anos? 5 anos. Agora pergunta pra mim. Quantos anos tu estudou pra ser dono de materiais de construção? Peguei do meu pai, pô. Eu não estudei. Claro que eu sempre tentei estudar. Essa é a realidade. E teu pai estudou quanto pra abrir a loja? Também não estudou. Porque ele era construtor e eu tenho sonho de abrir uma loja de materiais de construção e abriu. Exato. E funcionou. E funcionou, claro. Mas porque os foi tempos aqui, vão mano, ó. Foi na força do braço. Exatamente, funcionou. Daí é aquele ponto. Quanto tempo vocês abdicaram de tempo, qualidade de vida, pra funcionar, entendeu? E muitos donos de materiais de construção estão nisso. Estão, tipo, suando, sangrando muito. Só que esse jeito não dá mais. Não funciona. Por isso, meu pai voltar pra operação da gestão, né? Hoje, graças a Deus, ele já tá... Inclusive, hoje é aniversário do meu pai. Ah, é verdade. E sabe o que ele fez? Olha, dono de materiais de construção. É aniversário do meu pai. Tem um tempo aí? Tem. Ele é aniversário do meu pai, né? Tá fazendo 66 anos. Ele é o presidente da nossa empresa. Hoje ele não tem mais atividade nenhuma. Sabe onde que ele foi? Ele foi pro Hotel Fazenda. Curtiu o aniversário dele. E a loja tá funcionando. Os filhos estão funcionando. Dia de semana, Dia de- tudo tranquilo. Ele tá... Se fosse 7 anos atrás, ele conseguiria fazer isso? Não. Entendeu? Muita gestão, muito estudo de gestão. Olha que legal. Cara, tudo que a gente tá falando aqui não é balela, porque ó, o pouquinho que a gente estudou, que a gente pode estudar muito mais e melhor. Olha o que mudou da nossa vida. Olha o que as vendas online, olha o que a gestão fez, olha o que uma contabilidade boa fez. Agora vai vir uma advocacia boa, né? Mas cara, te dá essa sensação, porque o meu pai tá indo. Hoje de manhã eu fui na casa dele, dei parabéns. Ele bem assim, primeira vez na minha vida que eu tô fazendo isso. Pô, isso não tem preço. Primeira vez na Colhendo minha os frutos. vida que eu tô pegando no meu aniversário, eu vou lá, vou... Desligar. Cara, mano, eu fiquei muito feliz por isso. E, cara, conecta com o que a gente tá falando. Sim. Porque o cara, é muito trabalho, papapá, mas não tem que fazer. É que a reforma, ela tá impulsionando todo mundo para isso. Ela simplifica, tipo, vai ficar com 500 artigos ali e troca de todos os regulamentos de ICMS, ISS que tem lá, então, tipo, ela simplifica. Só que ela também abre uma janela que é o quê? O tempo que eu tenho para usar o que eu tenho à disposição é agora, como meu canhão de vendas. Tu trouxe a questão da ferragem. Vou te dar um exemplo em uma outra área, mas que eu vejo, aí entra muito também posicionamento de um bom advogado, tá, para fazer esse tipo de consulta, mas dentro da maioria dos estados diz que toda vez que tu reciclar um produto, tu tem 75% de redução no ICMS. Eita! Eu vou te dar um exemplo que acontece isso no carvão. Carvão é eu pegar resto de madeira em madeireira, Sim. tu queimar o carvão e aí tu faz aquilo ali. Isso sendo feito por ti, bem desenhado, é considerado, já tem uma solução de consulta no estado de Santa Catarina que diz que é reciclagem. E aí tu tem uma desoneração de 75% no ICMS. Nossa. A ferragem, eu não entendo nada de construção assim na prática, mas na ferragem não tem muitos processos que poderiam ser reciclagem também? Tipo, tu pegar um pedaço de madeira, tipo, aproveitar para fazer esqueci o nome agora da própria serragem mesmo, que é o Ah, tá. farelo lá que Sim, sim. Então, tudo isso pode. Só que daí a empresa... Madeireira? Madeireira. Tem muito dono de Só que eu materiais de construção que tem madeireira junto. Tá? Eu preciso pensar em entrar numa figura que muitos empresários não entram, que é do eu exercer o meu direito, eu questionar. Não é tu aplicar, é tu ter um bom advogado realmente para te exercer o direito de questionar, entendeu? Porque a legislação ela tá ali e a maioria dos empresários seguem as obrigações. Eu vendo, pago um imposto e tudo certo, mas eu não questiono o meu direito. O que eu tenho à disposição? E é essa janela temporal dos direitos que a gente tem hoje, que daí voltando a falar para esse empresário que está sem dinheiro, que está com custo baixo, que está aí, que a principal ferramenta que tem no mercado hoje, no mercado digital, é a venda online, como meu canhão de vendas, ela tem um tempo limite, não vai ser para sempre. Uhum. Então, se eu quero crescer pagando menos, A janela agora. tá aberta agora. é agora, Eita. entendeu?
Que coisa. Eu tô aqui... Até hoje de manhã a gente tava falando sobre isso aí, porque a gente conversa com donos de materiais de construção e tal, e eu tava falando assim, cara, eu falei isso para um dono de materiais de construção, cara, se você não entrar hoje, se você não quiser entrar hoje para, enfim, vender online e tal, amanhã você já vai perceber que, se você entrar amanhã, você vai perceber mais rápido possível que tá entrando tarde. Poderia ter entrado muito antes, deveria ter entrado muito antes. Exato. Então a janela ela tá aberta, tá ali e tal, e todo mundo entende essa necessidade que, cara, eu preciso entrar para esse universo, mas acaba não vendo urgência nisso. Só que há um prazo ali para você entrar e depois, não que você não vai conseguir entrar, não que o mercado não vai mais ter venda online. Vai ter venda online, né? O mercado está crescendo, ele é emergente no mundo todo, é inevitável. Só que a chance de você entrar numa boa, entrar um pouco mais tranquilo é agora. Depois vai ficar um pouco mais rígido, né? Eu deixo de ter os incentivos regionais, que é essa situação. Tipo, Que é hoje, essencial para o crescimento, Só que né? assim, ó, aí que tá. Muitos da nossa audiência, que não só porque é a nossa audiência, mas é o reflexo do Brasil, nem sabe esses incentivos. Esse é o problema, Vinícius. A maioria dos donos de materiais de construção não sabe que existe incentivo tributário, cara. É que as pessoas também desculpa, só para complementar, as pessoas muitas vezes acabam se acomodando, né, Eliana? Então, assim, esse é o problema talvez do Simples Nacional que a gente falou tanto hoje, porque ele acaba te deixando ali numa situação mais cômoda. Então, tem tantas obrigações, a contabilidade vai cobrar mais barato. Então, já Boa. pensa, pô, eu vou dar para Boa. o real, vai dar mais trabalho pro contador, vai cobrar mais. Só que, assim, quando a gente não sai da nossa zona de conforto, dificilmente a gente cresce, né? Então, isso se aplica também para a mentalidade de como você toca o seu negócio, né? Então, era só esse... Não há crescimento na zona de conforto. A única coisa que cresce na zona de conforto é a barriga. Isso. Perfeito. Mas é justamente isso. A maioria dos empresários estão nessa zona de conforto. Daí, a legislação, ela obriga a ter um contador na empresa. Então, aí pega um contador barato, um contador que é amigo, um contador que não se preocupa. Advogado, a maioria só procura quando tem problema. É verdade. É só assim, ó, deu um problema, Deu B.O. deu um BO, procura um advogado. Inclusive, eu tava nesse momento e agora já tô vendo que a empresa tá crescendo, tá se profissional, eu preciso ter um advogado perto. Por isso que esse cara tá aqui. Exato. Porque Não sou bobo. se o empresário começar a perceber que, tipo, cara, primeiro assim, ó, o dono de loja de materiais de construção, o empresário, ele tem a função de ser empresário. Ponto. Então ele tem que focar no negócio dele. Só que ele tem que estar cercado de profissionais que abasteçam para que aquele negócio venha a ser bem exercido. E o contador e o advogado, ele tem essas duas funções. O contador para conseguir botar na prática tudo aquilo que foi desenhado, e o advogado, ele não tem só a figura de cuidado contencioso, que a maioria, tipo, ó, deu um problema, como deu ali teve uma janela temporal na reforma tributária, nos contratos de aluguel, e muita gente teve que correr. Mas a maioria procura só nesse tipo de situação. Porque a maioria acha que é um custo. Isso, mas não enxerga como investimento, para pegar assim, ó, pô, o que eu posso questionar no direito? Se a gente olhar, tipo, a maioria das ações que se tem lá em discussão no Supremo Tribunal são de empresas, grandes players, que acabam exercendo o direito de questionar. Tipo, olha, eu entendo que é assim. Claro, nem tudo é válido daquilo ali, mas boa parte funciona. Agora, aquele ponto, alguém em algum momento pegou e parou e tipo, cara, vamos questionar o direito? Vou dar uma analogia simples, tá? O nosso regulamento de ICMS, ele é muito antigo, não me lembro qual é agora a década, tá? Mas ele entende que uma loja de materiais de construção não precisa de energia para funcionar. Se a gente olhasse isso há 30, 40 anos atrás, a gente poderia até dizer que é verdade. Hoje, se deixar sem energia elétrica, Não funciona? não tem como emitir nota fiscal, pô. Aí a nossa legislação não permite o crédito de ICMS sobre energia para o dono da loja de materiais de construção. Aqui é onde entra a figura do advogado para exercer o direito. Não é para te ganhar o crédito, mas é para te brigar pelo direito no futuro. Digamos que daqui a 10 anos, 15 anos a gente ganha isso. Aí tu ganha... Retroativo. É por isso que tem muito pequeno, né? Dono de loja de materiais de construção pequeno, simples, nacional, até tá no lucro real, mas de uma forma meio errada, que olha uns grandes, mas como é que ele consegue fazer esse preço? Como é que ele vende nesse valor? Como é que fecha a conta? Como é que fecha a conta de uma empresa dessa? Cara, isso acontece, e agora a gente tá jogando esse joguinho um pouquinho diferente, tem muita... Não, mas peraí, tá errado o que tá se fazendo. Como é que tá fechando a conta? Eu não consigo compreender. É por isso. É por isso. É porque a gente vê oportunidades que estão abertas para todo mundo, todo dono de material pode ter essas oportunidades, só que a gente já tá pegando essas oportunidades, já colocando em prática, já tá se antecipando. É isso? Isso. É que todo empresário ele precisa trabalhar em 3 pilares, né? E aí é onde entra a figura do contador e do advogado. Planejamento tributário. Regime tributário não é uma coisa fixa. Ela acompanha o meu momento.
Se eu tô no momento que os custos estão altos, falta dinheiro, lucro real. Isso não existe, cara. É Entendeu? muito difícil numa loja de materiais de construção. Mas Cara. preciso, o regime tem que acompanhar o meu momento. Daqui a pouco é o momento que eu digo, cara, eu quero um ano sabático pra mim. Vamos viajar a Europa, rodar. Um ano que eu vou tirar lucros. Lucro presumido faria sentido, dependendo de quanto for a margem, entendeu? Eu preciso ter gestão tributária, que daí é eu gerir, não esperar que o imposto venha, entendeu? E aí entra na gestão, questionar essa questão de exercer o direito, toda hora brigar pelas questões que a gente pode, eu entendo que isso aqui tá errado na legislação. Vamos abrir uma solução de consulta, entrar com mandado de segurança, eliminar. Então, aqui entra. E o principal, engenharia tributária. Que daí é essa questão do aplicar no dia a dia pequenas práticas no teu negócio que vão permitir que tu tenha um resultado muito expressivo. Só que isso bate justamente, tu tem que ter a figura de um contador, de um advogado. O Felipe, a gente conversa muito, tipo, toda hora entrando no mandado de segurança e eliminar, porque, tipo, é exercer o direito sobre aquilo ali. Em vários negócios, não só no ramo de materiais de construção. Só que lá, tipo, quantas empresas fazem isso? Pouquíssimas. Eu iria um pouco mais longe até sobre essa reflexão toda, da importância do contador e do advogado, até pro lado pessoal e familiar. Porque... Ó, lá vem ele com a analogia de novo, ó. Coisa mais linda esse tema. É muito bom, cara. Gostei. É porque tudo que acontece na tua vida profissional acaba refletindo Com certeza. em casa, né? Então, assim, pouquíssimos empresários param para pensar qual é o regime de bens do casamento deles, por exemplo. Eita. Então, e isso pode ter impacto, porque imagina, passa por uma crise, vem uma outra situação que foge totalmente do nosso controle, sei lá, um desastre climático, alguma coisa assim, e a tua empresa é afetada. O nome da tua esposa, do teu marido, pode ser comprometido com isso, o patrimônio dele pode ser atingido, os bens que vocês têm, que vocês construíram ao longo da vida, eles podem acabar sendo penhorados por um credor, pelo Estado. E quantos empresários, né, colocam empresa no nome do filho, da mulher... E o que isso pode... Pensando apagando incêndio. Tem muitos empresários, inclusive, emancipam os filhos para poder criar uma empresa no nome dele. Isso então mesmo. já tá comprometendo o futuro do teu filho, porque se tudo der certo, tudo bem. Tá lá. Maravilha. É até bom para ele, porque ele vai ter um crédito bom, vai estar movimentando. Mas se der errado... A gente tá no Brasil, né, amigo? Tá no Brasil. E vou mais além. O Brasil, o Estado, muitas vezes te trata como criminoso. Você não recolhe o tributo dele. Essa semana eu fui numa audiência, promotor do lado, tratando o meu cliente ali como um bandido, porque ele não pagou o ICMS. Ele não recolheu porque não tinha fluxo de caixa, não tinha dinheiro. E aí o Estado entende que ele se apropriou de um dinheiro que não era dele, que era do Estado, e por isso ele cometeu um crime. E tá lá o juiz na frente dele interrogando ele. Por que você fez isso? Não tinha dinheiro, por quê? Parcelou e não conseguiu pagar. Então, assim... o Estado não vai ter pena de você, se você não conseguir. Então, ele vai te cobrar, vai te dar um jeito. E a reforma tributária ela vai intensificar isso ainda mais, porque vai centralizar na Receita Federal. A Receita Federal hoje é a instituição que mais sabe da nossa vida, do que talvez só perca pro Google. Pra Siri, no iPhone. Então, assim, se você não souber usar os instrumentos, né, as ferramentas que estão ao seu favor, que estão à disposição, a tendência é sofrer cada vez mais. E pegando um gancho disso, que é o que o Felipe trouxe, é justamente isso, muitos empresários acabam passando por isso, acumulando dívida, vão respondendo uma audiência, alguma coisa lá. Isso não vai acontecer na reforma tributária com o split de pagamento. Ele não vai ter mais a opção de não pagar o ICMS. E quando ele escolheu não pagar o ICMS, foi para provavelmente botar o dinheiro na empresa. Que o empresário, ele normalmente ele deixa de pagar o imposto porque precisa pagar o funcionário alguma coisa. Se eu não puder mais contar com isso, para onde que eu vou recorrer? Entendeu? Então, um momento que a gente está vivendo na reforma tributária agora, é um momento que já começa no ano que vem já tem que mudar toda a parametrização do sistema, regras, códigos fiscais, começa já a pagar um valor mínimo já de, se eu não me engano, 0,91 e 0,1 em outro, que dá 1%. Então, é um período de transição que a gente chama, só que é um momento que, se eu não começar a olhar agora para o meu negócio, olhar para os meus números e sabendo que eu não vou poder deixar mais essa conta lá para o fundo como a última coisa a pagar, ela vai estar lá em primeiro, talvez antes até dos funcionários, automaticamente vai faltar caixa. Se eu tiver que recorrer a banco com as taxas de juros que a gente tem hoje, Nossa. eu tô quebrado, entendeu? Então a reforma ela traz oportunidade, cara, uma oportunidade gigante, é histórico, a gente nunca teve isso, mudando política, economia, possibilidade para te crescer, ela tá empurrando para todo mundo poder
sair da onde está e conseguir estar 2, 3 vezes maior. Só que também ela traz o ônus de aquele que decidir manter aonde está, ficar na zona de conforto, ele tá fora. Então eu já vou complementar isso. A gente fez um evento semana passada, tinha mais de 200 donos de materiais de construção online, simultâneo, no YouTube. Foi maravilhoso, né, Thiago? Foi. Eu recebi um comentário, pegando esse gancho. Daí a menina botou assim, mas vender online não é só flores. Daí eu olhei, parei minha aula, eu vou responder essa moça aqui. Verdade, fulana de tal, vender online não é só flores. Mas deixa eu te perguntar, você, na sua loja física, na loja de materiais, é só flores também? No seu casamento, é só flores? Na sua vida pessoal, na sua vida, é só flores? O problema é que a galera quer que a vida seja só flores. Tem que ser dono de floricultura daí, né? Nem dono de floricultura, a vida é flores. A vida dele, entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? A galera quer faturar muito, lucrar muito, sem pouco trabalho, pô. Com flores. Com flores. Isso não existe. Isso não existe. Não tem como você estar no Simples Nacional, querer faturar muito, lucrar muito e ficar de boa sem estudar, cara. Não pagar o preço. Muitas vezes ficar a noite sem dormir, sim. Tem que ficar a noite sem dormir. Não tem o que fazer, né? Não dá tempo de resolver o que tem que resolver. Meu amigo, se vira, vai atrás. Exato. Chega, não dá. Eu acho que a gente não tem mais tempo aqui de desculpa, dono de material. Não dá mais para dar desculpa. O problema é o governo. O problema é o concorrente. O problema é a mão de obra. Cara, o problema é você. O problema é você, cara. O problema sou eu. O resultado da tua empresa é reflexo de você, dono de materiais de construção. O resultado da minha empresa é o meu reflexo. Se está sendo ruim, a culpa é minha. Se está sendo bom, a culpa é minha também, junto com os colaboradores. Se tá ruim para todo mundo. Se tá bom para todo mundo. Então, cara. todo mundo tem a mesma chance, né? Então, tipo Exato. assim, não existe falta de venda, existe incapacidade de vender. É isso que a gente tem que começar a pensar nisso, porque senão, velho, já era. E agora já correndo já um pouco pro final, mas ainda não é o final, tá? Mas só pra gente sintetizar e elencar quais são os principais desafios pro pequeno e médio varejista de material de construção a partir agora da reforma tributária. O que vocês enxergam como assim, cara, é o top 3 assim, de desafios que eles vão ter? Quantos minutos pra cada um? Não, vai, de boa? pode falar, tá de Então tá boa. bom. Acho que o primeiro ali entra o principal, estruturação. Uhum. Eu tenho que entender minha estrutura e eu tenho que me estruturar. Eu tô falando em tecnologia, porque assim, é tipo, vai ter CST, CFAP diferente, vai ter códigos diferentes, então o sistema tem que estar preparado. Eu não posso ter mais aquele sistema barato, ruim, que não me dá dado nenhum, não me dá nenhuma informação e só faz para venda. Então, tipo, eu já preciso estar preparado, porque eu preciso de informação e ter estrutura para isso. E o segundo é eu saber aonde eu quero estar. Entendeu? O dono de materiais de construção precisa ser sincero e responder a pergunta para ele mesmo, no íntimo. Cara, eu quero, porque a mudança tá aqui, tá acontecendo. Ela vai acontecer querendo ou não, entendeu? Não depende de mim. O mercado vai fazer com que isso aconteça. Eu quero participar dessa mudança ou eu não quero. Porque se eu não quiser, é muito mais menos oneroso, menos trabalhoso eu vender o negócio agora, eu desistir disso, do que eu continuar e daqui a pouco tá lá na frente com um prejuízo maior do que eu perca todo o patrimônio da família. Agora, se eu quero mudar a minha vida, fazer diferente, conseguir ter resultados melhores, eu tenho que aproveitar essa onda agora. Então, acho que, na minha parte, acho que seriam esses os principais pontos, né? Eu acho que passa tudo, talvez resumindo tudo que a gente comentou aqui, vai sintetizar bem na questão de mudança de mentalidade. Então, a reforma tributária vai nos exigir isso. Ela vai trazer mais profissionalismo, como eu já falei anteriormente, e isso vai tornar o mercado cada vez mais difícil para todo mundo, como a gente falou. O sistema tributário do IVA, que é o que a gente está falando aqui, ele é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo. E lá a gente sabe que a competição também é muito forte. Então, não vai ter um negócio que você vai abrir que vai nadar no Oceano Azul, né? Como a gente fala. Então, a concorrência vai existir. E o Brasil, a tendência com a reforma tributária vai ser aumentar também essa competitividade. Então, o dono de material de construção, ele tem que, primeiro, como o Vinícius falou, encarar a realidade. Então, não adianta ignorar que as coisas vão mudar. Então, tem que entender, a partir dessa premissa. Vai mudar, eu preciso me preparar. E para me preparar, eu preciso estar minimamente consciente do que está acontecendo para poder me cercar nos profissionais, que o Vinícius comentou anteriormente também,
E mais do que isso, saber fazer perguntas para os profissionais. Então, assim, se eu vou num médico, voltando à analogia, num médico, e eu não sei nem explicar para ele qual é o meu problema, qual é a minha dor, ele não vai poder me ajudar. Então, é a mesma coisa com um contador e um advogado. Se a primeira coisa que eu pergunto para o cliente, que vem procurar, seja por uma reestruturação empresarial ou por algum problema específico, é o que mais te preocupa? Então, e a partir daí, a gente vai tentar encontrar as soluções mais adequadas para aquele caso. Então, quando a gente fala de preparação, né, para o que está por vir, é isso. Vai ter que sentar com o contador dele e falar, ó, a reforma tributária está chegando aí, o que eu posso fazer para me preparar? E aí, talvez, um contador, um bom profissional vai fazer essa pergunta que o Vinícius disse ali. Aonde você quer chegar, né? Pouquíssimos fazem essa pergunta. Qual é o seu objetivo? Eu quero expandir, quero estar em todos os bairros da minha cidade. Ou não, eu quero ir para o digital, quero vender só online, como seguindo ali as dicas ou as orientações do curso Canhão de Vendas. Ou então, não, eu quero vender meu negócio, me aposentar, então para isso eu preciso criar, até para isso eu preciso de um plano. Porque quem é que vai comprar uma empresa que está faturando pouco, que tem dívida no banco, que tem passivo tributário, taxa de ação trabalhista? Então, assim, eu quero arrumar minha casa nos próximos 5 anos para poder levar o valuation da minha empresa lá para cima, vender para uma grande, para um concorrente que seja e pendurar as chuteiras. Né? Então, assim, você tem que saber quais opções você tem. Você quer, né? O que você quer para o seu futuro, para o futuro da sua família também, né? Como a gente mencionou. Eu acho que, em resumo, é isso. Então, em suma, vai ser um grande filtro, né? Vai ser um grande filtro. Quem não está preparado, quem não está estruturado, quem não está com a mente aberta ou pesquisando novos caminhos, vai ficar para trás, pode tomar prejuízo e não é querer botar medo em ninguém não, mas é importante ter essas conversas né, importantes, né? É realidade. E onde a gente entra nessa história? Os dois acabaram de falar de grandes exemplos ali. Se você, que é dono de materiais de construção, quer aproveitar essa janela aberta, quer aproveitar esse momento que está se encaminhando, está se formando, eu quero vender na internet. Cara, então, nós temos a nossa mentoria, Meu Canhão de Vendas no Mercado Livre, tem ajudado aí diversos donos de materiais de construção a entrar por esse caminho, a aumentar o seu faturamento, a aumentar aí a sua condição de compra com a indústria, que o Mercado Livre ou a venda na internet, ela te possibilita isso, ter mais volume, né? E isso você consegue conciliar com a sua loja física. Então, toda essa metodologia, ela está desenvolvida, ela está à sua disposição. Então, o conhecimento está ali. Estoque parado. Imagina estoque parado. Eu converso com dono de material de construção, os caras chegam a mexer assim, ó, na camisa quando fala estoque parado. Todo mundo tem. Eu tava falando com uma dona de material de construção que tem uma loja há 1 ano. 1 ano de loja. Ela falou, se eu puxar um relatório de 180 dias aqui, tem estoque parado, com certeza. Eita! Então, gente, quer fazer isso, quer entrar nesse mundo? Meu Canhão de Vendas, chama ali o Elenay no Instagram, ou a gente também tem o nosso WhatsApp também à disposição, vai estar aqui o Instagram aqui para vocês. Chama, conversa, tenta entender um pouco melhor esse universo, porque é uma porta que tá aberta aí, mas ela logo já se fecha, uma janela, né, que o Vinícius falou. Isso mesmo. Logo ela se fecha, né? E é bem isso, porque essa janela, que além de tudo isso, que acho que é economicamente importante para a empresa, a janela para reduzir os seus tributos, ela tem um tempo final. Ela é agora. E eu vou complementar. A gente fala que é surfar essa onda. Só que essa onda não é uma marolinha, não. É um tsunami. Exatamente. É um tsunami essa onda. Eu vivo isso na prática. É um tsunami. Eu tive que estudar, paguei um preço bem alto para isso, e eu tô realmente surfando essa onda. Não é ondinha, é um tsunami. E eu junto com o Thiago e a nossa equipe, a gente tá te ensinando a surfar essa onda junto com a gente. Melhor ainda. Para se você não pagar o preço, vai ter que pagar. Mas o preço não tão alto como eu paguei. Exato. Então isso é importante a gente salientar. Uma coisa que a gente sempre fala, é sempre mais barato você começar algo com uma mentoria. Tendo alguém que já passou por aquele caminho, né? Dói demais aprender sozinho, né? É verdade. E se você também precisa de uma assessoria contábil, precisa de alguém ali auxiliando, querendo ou não, muito do crescimento da Rabelo, o crescimento das empresas do Elenay, se dá por causa de um bom contador. Com certeza. Então, Vinícius, como é que funciona o teu serviço? Quem que quiser te procurar ali? A gente tem... A nossa ideia, a nossa missão lá quanto escritório, ela vem justamente isso, né? Mudar a visão como a contabilidade é vista, né? Então, tipo, o contador, ele tem justamente essa função, como o Felipe trouxe na analogia, do médico. É ele que vai dizer, tá, beleza, essa pergunta é franca, sincera, o que tu queres para amanhã? E a nossa proposta quanto escritório é essa, fazer diferente. É pegar realmente esses empresários que, cara, eu não tô feliz como eu estou hoje. Eu quero algo diferente na minha vida. E a gente, óbvio, a gente não faz mágica, mas a gente tenta provocar essa mudança. E aí depende muito do empresário. Foram algumas reuniões até que a gente conseguisse
provocar a mudança que trouxe e tornou todo esse projeto, todo esse sonho realidade. Agora depende de querer e exercer, né? E aí, se precisar, nosso contato pode procurar no... Vai estar no Instagram, vai estar ali. Aí é só chamar ali que a gente... Conta à tá à vista. disposição. É Conta à isso? vista. Conta à vista. E se precisar de um bom advogado, como é que funciona o teu serviço também, Felipe? Então, Thiago, a nossa filosofia de trabalho é acompanhar o empresário ou a família em todos os aspectos da vida deles. Aspectos patrimoniais, as relações que eles têm entre si, né, entre a família, entre as empresas que compõem o grupo familiar e ajudar justamente cada vez mais. A gente tem se especializado nessa parte de sucessão familiar e empresarial. Então, a gente sabe que a maioria das empresas do Brasil são empresas familiares e que acabam não sobrevivendo, às vezes, nem a segunda ou a terceira geração. Então, o nosso papel é dar esse suporte jurídico e estratégico sempre com um olhar do que mais preocupa, né, aquela família. Então, toda família, toda empresa tem suas particularidades. Então, a gente tem um trabalho justamente personalizado porque precisa ser assim. Né? Então, a gente não trata o cliente como mais um. Nosso objetivo não é ser uma advocacia de massa, de atender milhares de clientes. Então, ao contrário, é algo personalizado porque as necessidades de cada pessoa, de cada empresa são únicas. Então, o atendimento jurídico também precisa ser único. E, enfim, essa é a nossa filosofia de trabalho. Quem tiver interesse, né, em entender mais, quiser agendar uma consulta, enfim, também pode procurar pelo Instagram que vai aparecer aí, Felipe Zaleski. Show de bola. Show de bola. Então, gente, só agradecer. Mais alguma consideração final, Leonardo? Não, tô com a cabeça estourando aqui. Não, a conversa foi boa, gente. Foi A conversa ótima. Foi boa. Tá Meu doido. Deus do céu. Agradecer Vinícius, Felipe, Arthur, que tá Te acompanhando ali agradeço. também. O Arthur, que é sócio do... Ele é o Fontes, do Fontes Zaleski, ele é o Fontes. Então, uma conversa muito produtiva. Espero que vocês também tenham aproveitado bastante. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esquece de compartilhar, curtir, bota comentário ali, feedback para os próximos episódios. Isso é muito importante para nós e para outros donos de materiais de construção também receberem esse conteúdo. Então, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!